Então, tá começando mais um episódio do melhor podcast do mundo, Resenha de Casais. E hoje, na apresentação, eu, Gustavo Mibieli, e a minha esposa, Mariana Garbim. Olá, boa tarde. Quer dizer, vai ao ar à noite. Então, boa noite. Espero que vocês curtam esse episódio. Nós estamos muito felizes em receber esse casal maravilhoso, a Emília e o Ricardo. A Emília é design de interiores e o Ricardo é empresário, administrador, mas atualmente eles são conhecidos como os pais da Marina, que é a parte mais importante do momento. Com certeza. Rick e Mila, né? Rick e Mila para os íntimos, Para os exatamente. Eu achei tão estranho vendo vocês falando, Emília, será que somos nós mesmos? Dá um baque, assim. Porque quando alguém fala Ricardo, eu fudeu. Ou a pessoa não me conhece, ou tem alguma merda pra resolver. No meu caso, a pessoa não me conhece. Então, amiga, eu Eu vou namorei até a falar Mila. uma coisa. Não, inclusive- eu achava que você era Camila. Não, inclusive Todo mundo, até quem me conhece não sabe. Então, É isso aí. tá de Não, boa. hoje, quando eu perguntei o nome, né? Eu falei, eu pedi o nome e tal, até pra Até botar. hoje, tu... Até hoje eu não sabia. Ela é assim Pra mesmo. mim, a Mila era Camila, e a gente se conhece há Mas anos. aí é que tá, eu quero que as pessoas me chamem de Mila e não de Emília. Então é não a precisa Mila. saber que é Emília, né? Eu vi um estúdio um estudo que fala que as pessoas gostam de ser chamada pelo nome. Eu não gosto do apelido mesmo, o apelido já... Eu prefiro apelido. Eu também. Eu também. Mas a Mila, eu namorei com ela 6 meses, achando que era Camila. Ela nunca falou. Ela tem um problema sério com o nome que eu acho lindíssimo, que é o nome Eu da também. avó. Acho É o Tem nome todo da esse minha avó. apego familiar até também. Até o apelido, né? É o apelido da minha avó e tudo, mas não sei, é que me remetia muito à pessoa mais velha. Sim. Então eu tinha aquela coisa, tipo, poxa, Mila parece ser mais jovem, então eu prefiro que me chamem de Mila. Entendi. Hoje em dia eu já tô mais velha, então se chama Eu de Emília, acho, não mano, tem que foi problema. o Charles, um brother nosso, que inclusive hoje trabalha conosco lá, CTO da empresa, que me falou que Camila, Rick, tu namora com a Emília. Eu falei, como assim? Será que trocaram a minha namorada e eu não sei? Eu falei, claro, mano, o nome dela é Emília. Eu falei, mas nunca me falou? Acho que levou uns 6 meses. É sério, brother. É Levou porque uns todo 6 mundo me meses. chama de Mila, Aí eu Mila, falei- Mila. E Eu às falei, vezes cara, nem eu tu até paro tinha pra esquecido pensar. já, né? Não, É. nem eu paro pra pensar o meu nome, eu tenho que falar o meu nome pra pessoa. Não, Sim. E aí eu falei assim, vem cá, teu nome é Emília mesmo? Ah, é que eu não gosto e tal, não sei o que. Eu falei, que legal, descobri agora. Ontem me contaram. Tomei um susto, falei, tô namorando outra pessoa e não sei. Vocês estão há quanto tempo junto? 16. Ih, 16. Quase 17. Ela falou 17 hoje lá em casa, eu corrigi. Foi 16. 16. Faltam alguns meses para 17. Dia 25 de fevereiro. Ó, começou bom de memória. Ele é melhor de memória. E como De que vocês datas. se conheceram? Eu vi um cachorro levando uma bunda para passear. E daí eu falei, Charles, esse mesmo amigo, veja aquele cachorro. Quer dizer, aquela bunda. Não, o cachorro. E ele falou, cara, aquela lá é a Mila. Não é areia pro teu caminhão, brother. Esquece pra essa mina aí. Eu falei, tá bom, mas por que não? Ela é mais velha e tal. Não parece, mas ela é mais velha que eu. E aí eu falei, tá, mas e aí, irmão? Eu sempre namorei pessoas mais velhas, né? Aham. E aí ela disse, não tem como, Rick. Nada a ver, a vibe dela é outra galera e tal. E aí eu meio que deixei pra lá. Mas o cachorro seguidamente levava a bunda a passear. E aí eu ficava olhando o cachorro passear. Eu disse, que belo cachorro, que calça leg bonita, aquela coisa. E a gente foi se conhecer na igreja, meu. Diferente do que todo mundo imagina, né? Olha, que legal. Legal. A gente conhecia na igreja, ela ia com umas roupas indevidas para a igreja. Mentira. Verdade. Eu era... Se como é que chama na época? desconcentrava, né? Não era um negócio assim apropriado, sabe, pro culto. Eu lembro até Tu hoje. começou a frequentar a igreja por causa dela, não? Cara, não, eu tenho assim, a minha fé sempre foi muito bem estabelecida, né? Venho de uma família cristã. Meu pai e minha mãe não frequentavam a igreja, mas o meu avô materno e a minha avó, sim, ele é pastor e tal, de uma igreja super tradicional, tá com 97 anos de idade, um homem super lúcido. Então, desde moleque, assim, desde muito novinho, na real, como eu sou filho único, eu ia pra casa do meu avô e da minha avó, esses que são pais da minha mãe, porque era o bairro onde moravam todos os meus primos, a gente morava no outro bairro. Então, pra eu ter com quem brincar, e minha mãe sempre trabalhou, meu pai também, eu ficava mais com a minha avó, né? Nos dias de semana, ela me buscava no final do dia. E aí, tipo, pô, eu via, né? De manhã, cantando, a minha avó cantava os hinos da igreja e fazia o café. Aí passava o resto do dia, eu lembro muito bem, com aquele negócio de bater bife, preparando o almoço. Meu avô é um cara sempre muito fervoroso na fé, então eu via isso. E antes de dormir, a gente lia a Bíblia, né? Legal. E aí tomava um chá, um negócio lá, e ia dormir. Então essa foi minha rotina. E ali eu fui construindo a minha fé, né? Então qualquer dor que eu tinha,
eu ligava pra avó, ora por mim que eu tô doente. Menininho, 4, 5 anos de idade. E daí ela orava e eu ficava bem, né? Então, e aí, porra, com 11 para 12 anos de idade, eu tava voltando do surf, indo pra casa, e vi uma igreja, me deu vontade de entrar. Tava molhado, sem camisa, fui na porta assim, e falei, pô, tem culto? Eu, cara, tem culto... Acho que, tava na inauguração da igreja do Mevan, do pastor Luiz Hermínio, super famoso, e tava bombando na internet. Quando eu conheci ele, não era ninguém. O pessoal não tinha também, né, esse poder da internet. Visibilidade, né? Assim, tão na mão, né? E sempre foi um cara muito bacana. E no outro dia eu falei pra mãe assim, mãe, passa uma camisa que eu vou na igreja. 11 para 12, eu acho que 11 anos de idade. Ela assim, como é que é? Eu falei, vai na igreja, 7 da noite, uma criança, 11. Era uma criança, né? Sim. Eu não fico imaginando hoje a Marina dizer pra mim assim, olha, pai, eu vou na igreja com 11 anos de idade. Sozinha. Se ela dizer isso pra mim... Arruma minha roupa, mãe, que eu tô indo. Eu falei, tá retardada? Não vai na esquina, né? Óbvio que não dá pra deixar descer no prédio. Antigamente era assim, então eu ia pegar onda desde moleque sozinho, outra mar grande, né? minha mãe nunca se preocupou, às vezes o pessoal dizia assim, e se morrer? Aí morreu, né? Tem que enterrar e tal. E aí eu voltando num dia assim do surf, encontrei a igreja e no outro dia eu pedi pra ir, fui, cara, e nunca mais saí. Saí depois de adulto, já namorando a Mila, porque daí tinha todo aquele lance, né, da igreja, ficar controlando o namoro, e eu nunca fui um cara muito fácil de controlar, então eu bati de frente com o pastor e tal, assim, mano, não é legal mais que tu venha aqui tocar guitarra, não. Eu falei, então beleza, então vão todo mundo tomar no cu, e eu vou sair fora. E aí eu saí, mas gosto de todo mundo, respeito todo mundo. Hoje a minha fé é a mesma, a minha relação com Deus é a mesma, Sim. porque eu sei exatamente o que eu faço no meu dia a dia, no meu íntimo, e tô com ela até hoje, entendeu? Teve um monte de gente na igreja que namorou um, outro, estão lá até hoje se pagando, de todo mundo santo, vão tomar naquele lugar vocês, que esse de santo não tem nada, e aí, porra, estão lá, né, mano? E eu casei com ela, um dia eu encontrei a gente tava fazendo um igreja... encontro, os caras controlam. Não, é que igreja, na verdade, é o seguinte, né, o que eu acredito. Onde tem 2 ou mais pessoas, até fala na Bíblia isso. É isso aí aqui, se quiser orar aqui, a presidente pronto, tá aqui já tá deu, essa igreja. Só que tem a estrutura, né, aquela coisa toda. E aí eu até lembro que um dia a gente tava fazendo encontro da banda, a gente tinha uma banda por 15 anos já, né? A gente se encontrou e, pô, galera, ninguém mais tá na igreja. Tudo perdido. E aí a galera tava... Tinha algumas pessoas da igreja. Tinha um que tava ainda? Tinha. Não, da banda? Da banda, acho que o Jé ainda tava indo na igreja. Mas o Jé também não tá mais. E aí, mas não importa, né? E aí tava tomando uma Heineken, e pô, vamos ligar pro pastor, né, pra ele ver a rapaziada e tal. Daí, mano, foi muito chato, porque cada um falou uma parada que tava engasgada de quando era moleque. Daí eu falei, eu casei, brother. Por aí, sorte, mas ele leva na boa, não cara, pude gente falar. boa. E por sorte não porque a Mila botaram é pra mim. treta, a Mila é treta. Porque mas ele tem razão de a tretar gente com mais ela. saiu também, porque eu também eu sempre tive personalidade muito forte. Então, se Leonina, a pessoa... né? Meu Deus, se a pessoa vem com uma pedra, eu já tô com 7 na mão. Às vezes até, assim, meio desnecessário, sabe? Tipo, Então eu batia muito de frente com eles, né? Então eu falei, ainda bem que não passaram. mas ele muito tinha razão, telefone se o pra mim. pastor cobrava ela de alguma coisa, eram as roupas, eu acho que ela ia que não era. Não era só E foi isso assim aí, que eu a enfim. conheci, cara. Falando essa roda toda pra dizer que eu tocava, né, no louvor. Como é que chama quem toca? Levita. Levita. E aí tava lá tocando guitarra e ela tava lá embaixo, tinha um outro namorado, e eu sei que meio que ela levantou o braço assim, e aí subiu a blusa, tava uma saia, eu vi a tatuagem que ela tinha assim no quadril, eu falei, perdi a benção aqui. Pequei, vou tocar de costas. E aí foi assim, cara, mas ela namorava, entendeu? E aí depois ela parou, terminou o namoro, daí, bom, aí conta tu, né? Porque eu nem sei. namorava. Eu mas com diga-se Mas de... ele tava de olho, ela nem sabia mas ainda. porque eu namorava com um rapaz não que não podia. tava frequentando a igreja. Mas ele ia às vezes contigo. Às vezes ele ia porque ele queria me acompanhar, né? Querido. Mas não. Ele não sabia do... Ele iria com mais vezes se ele soubesse do risco que Do ele já estava perigo que sofrendo. ele Aí é que tá. Mas enfim, eu lembro, foi muito engraçado a nossa história, porque tinha a história do início da internet, onde todo mundo estava começando a ter mais blog, Fotolog. e Fotolog, Orkut, Pô, nós e tava aquela ficando coisa velho. toda, né? E a banda tinha um. E eu, tipo assim, eu era um pouco mais velha, as meninas eram um pouco mais novas, mesmo assim eu mantinha uma amizade, porque era jovem, aquela coisa toda. E uma das meninas cuidava do vlog deles lá. E daí, por sacanagem, alguém botou lá nos comentários alguma coisa do Ricardo, tipo assim, uma discussãozinha entre 2 meninas. Aí eu cheguei pra ele, na época eu chamava de Ricardinho. Ricardinho, que eu não gostava, né, mano? Tá rolando um negócio lá no vlog e tem que ver o que é. Aí ele assim, meu Deus, mas eu não fiz nada pra ninguém. Nada, já tava namorando com 2, eu namorava com uma e com outra. Só que quem sabia... Mas o pastor não sabia, né? Ele não o dava pastor nada. não sabia, mas foi um O amigo... problema foi quando ele começou a ver.
Entendeu? Isso que eu digo que é a hipocrisia que há por trás, né, mano? Quer dizer, pô, pegar o bairro geral, mano, tá errado, não, né? Era Segundo a jovem, né? doutrina. Novinho. Ah, menino, pô, moleque. Queria aproveitar. É, daí eu namorava uma menina que tá no fim da rua dela, assim, daí até tal hora podia, e a outra podia mais tarde e a outra, entendeu? Fazer um Fazia revezamento. rodízio, né? Tinha uma Você capacidade, tinha assim, quantos já? de fazer gestão de horário. Era os 11 ainda, cronograma. não? Não, já tinha Não. passado. Não, já tava mais velho, tava com Pra que 15, todo mundo 14 pra entenda. 15, é. Na época que a gente se conheceu, eu tinha 23 anos. Quantos e o anos Ricardo, vocês acham que... Quantos anos vocês acham que a Emília é mais velha que eu? Não, eu sei. Ah, e Eu sabia sei que, por sabia causa que do era Emília aniversário também? dela desse ano. Não, esse ano, a Emília não. Ó, pô, o pessoal sabe a tua idade e não sabe teu nome, né? Pois é. Mas Que é bom. que a idade ela divulgou. Ela comemorou. Ela tem que divulgar fez um porque não post. dá pra ver, né? Não dá Não, pra ver, não. exatamente. Genética. É verdade, Muito é. boa mesmo. É, a família toda. Então, eu não diria que vocês têm diferença de idade. Eu É. diria que vocês têm mais ou menos a mesma idade, Obrigado, que Mari. é a nossa idade, assim, entendeu? Não, mas não porque você pareça mais velho, mas É que realmente ela parece a Mila bem mais parece nova. muito Boa, mais boa. nova, Ela entendeu? parece a idade da O Mari. Bug é bom, hein? Ela parece a idade ela da Mari. parece muito mais nova. Eu tenho que agradecer aos meus pais pro resto da vida, né? É, não. E ela engasta com Não Botox posso. nada, irmão. Não, graças agora a eu Deus. acho que Agora vai começar. ter que começar a gastar comigo. Mas enfim, na época eu tinha 23 anos e o Ricardo tinha 15 para 16 anos. Ele era muito moleque. Ele era muito novinho. Mais né? maduro que o outro namorado que ia buscar ela Total. derrapando o Não, carro. ele era muito mais maduro do que... Moleque retardado, os caras, mano. Tipo assim, eu já tinha ido pra balada, eu já tinha conhecido outras pessoas e tal, e ele era muito mais maduro que muitos rapazes que eu já tinha conhecido, que eram até mais velhos do que eu na época. Ele tinha já uma meta de onde ele queria chegar, o que ele pensava em fazer. Minha mãe, né? Tava estudando, sabe? Então... Educação na rígida. Totalmente. Firme. Então, assim, mas naquela época, enfim, aquele vlog tava lá bombando na briga e eu cheguei pra ele e comentei, você vai lá e dá uma olhada. Ele assim, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Não, faz o seguinte, olha, É que não esperta. pega bem, né? No blog da igreja. No né? blog da igreja, né? Aí eu falei assim, Duas brigando, não deixa tava comigo. legal. Eu olhei pra ele e falei assim, deixa comigo que eu vou resolver. Aí ele disse, o que você vai fazer? Espera. Eu fui lá e comentei, vocês podem parar de palhaçada que o Ricardinho é meu noivo e não quero mais saber de papo de menininha aqui fazendo besteira. E dali começou uma brincadeira na realidade. Eu e ele. Era meu novio, não era nem noivo, porque não era, né? Intimidade, Meu né? novio e minha novia. E assim a gente ficou de brincadeira. E ela começou a frequentar o brincando, ensaio da tá? banda, né? Ali começou alguma coisa. Ela já tava mal intencionada, É que tu- Guga, no comentário. Ah, Já tá. tava. Ela não assumiu. Não, já tava. não, mas é engraçado, tipo, eu perguntava pra todas as meninas, porque elas eram mais novas, e eu, na minha cabeça, eu não, tipo assim, eu pensava, como é que eu vou querer, não é nem querer namorar, como é que eu vou namorar com uma pessoa mais nova do que eu? É meio Tanto difícil, tempo às vezes, assim, às vezes nem o rapaz vai querer namorar porque eu sou mais velha, É né? Vai querer uma menininha da idade agora, dele. hoje em dia, a diferença não... Não, hoje em dia não. Mas na época tinha na época. diferença. Talvez não tão visualmente também, porque ele dizia que ele achava que eu tinha 17, 18. 18, Eu tinha, tanto que eu falei pro Chato, não, mas é possível. É bem mais velha, porque tem 18 essa menina? Não, velho, a Mila tem 23. Falei, caralho, mano. E Tá daí a vendo? gente começou a se gostar, assim, né? Aos poucos, devagar, indo, conversando, trocando uma ideia. E daí, mas a culpa disso tudo foi do Charles, que esse nosso amigo foi lá fazer sacanagem com ele no vlog e no fim deu certo. Foi o Charles que Foi o escreveu? Charles. Foi né? ele que escreveu. O Foi Charles ele é que escreveu. sacana, né? Até hoje tira essa. Eu achei Tu que caiu tinha na sido já. isca. Não. Bonitinha. Aham. Bom, mas foi difícil dar o primeiro beijo, tudo isso, sabe? Foi. Porque a Mila dela era muito sisuda, assim. E a galera do bairro falava, né? Ah, não, essa mina aí, pô, se acha muito, não sei o quê. Ela nem dá bola pra galera aqui do bairro. Bairro papapá. pequeno. É. Todo mundo se conhece. E aí eu lembro Era que... daqui já? Daqui. Nós somos nativos, né, irmão? Nós O pessoal somos hoje nós estamos nativos. gravando em Balneário Camboriú. Balneário e- Camboriú. Isso, Hoje é pra que especial, entendam. Especial do bairro brasileiro. Cara, então assim, a minha família é muito tradicional daqui, né? Principalmente ambas são daqui, mas a da minha mãe, o meu bisavô, a rua principal do primeiro bairro que começou a cidade é o nome dele. Então assim, todo mundo conhece, o bairro era pequeno. E aí foi assim, pô, e nada, ficava só nesse negócio daqui, de lá, e a Mila... Nem bola Nem pra bola. você. Porra, daí eu Mas falei... é- Aí um dia eu mas cheguei eu e acho- falei pro Jé, que é da idade dela, que era o vocal da banda e conhecia ela há mais tempo. Falei, pá, mano, E essa que mina inclusive era meu vizinho, assim, ó, do início da minha rua. é padrinho de casamento. Eu conhecia inclusive, né? O Charles ele também, né? desde que ele nasceu.
Ele era uns 2 anos mais novo, 2, 3 anos mais novo que eu. E eu convivi com a família dele inteira, a vida inteira, né? Tipo, até... Ele mora na esquina, bem na entrada da rua, assim. E, pô, beleza, daí o Gé... Eu falei, mano, tá foda essa mina aí, não vai rolar nada. Né? Todo dia colado, e fala, e chama, e não sei o que, e ligava e tal, mas... E o moleque também, né, mano? Por mais que eu tivesse tido as minhas namoradinhas, meio receoso, né? Porque agora era uma mulher, né? Tinha eu sentia essa diferença. Sim. Por mais que eu tivesse namorado meninas mais novas, mais velhas, anteriormente, eu tinha pouca experiência com uma mulher de 23 anos de idade. Então, eu falei, uma mulher, assim. E um dia ele falou pra mim, não, mano, sabe o que isso faz? A gente saía do ensaio da banda e ia numa lanchonete que tinha perto. Daí eu sentava, ela sentava do lado. Ele falou, quando ela sentar do lado, tu levanta e vai lá pro outro lado da mesa. Me dando as dicas. Ele ajudou. Você que então. tá em casa, se tem uma menina te esnobando, você senta do outro lado da mesa. Começa assim. Foi Olha piorando. a tática, viu? A tática. O ser humano, né, gosta daquilo que parece que tá mais longe dele, né? É verdade. E aí eu peguei e sentei do outro lado da mesa. Ficaria muito ruim se ela tivesse que levantar e já sentar do outro lado. Daí ela deu um tempo, foi no banheiro, quando voltou, sentou do meu lado, no outro lado da mesa. Aí eu levantei e sentei do outro lado da mesa. Aí Meu eu já fazia Deus, assim, ó. Dança da cadeira. Coisa de rapaz pequeno, né? Coisa de rapaz pequeno. Mas beleza, bastou. Foi esse o dia, assim, daí acho que no outro dia a gente já ficou, deu um beijo, um dia a gente foi assistir um filme e tal. Ela pediu chiclete, coisa bem de moleque. Eu falei, só tem o meu e tal. Né? E aí começou assim, cara. O nosso não conta essa nossa parte também. Tá bom. Não vou Não, mas é engraçado que hoje a gente 16 contando... anos, cara, do chiclete. Mas é engraçado que hoje a gente contando isso, a gente pensa, meu, que coisa de moleque. Mas na época é uma coisa Porra, tão não, legal, é uma coisa emocionante. tão gostosa, né? né? Aham. É É verdade. tão bacana. Mas engraçado que ele estava falando ali da questão do avô dele, né? Do bairro em si, a família tradicional e tudo mais. Uma história que é muito interessante é que, assim, ó, o meu pai trabalhava com cortes de pedra. Pedra, paralelepípedo, detonações de rocha, aquela coisa toda. E o avô dele também. E o avô dele era de Florianópolis. Minha família, meu pai veio do interior, né? Ele é gaúcho, mas morou a vida inteira no interior de Santa Catarina. Passou por Urubici, muita gente hoje em dia conhece Urubici pelo frio em si, né? Eu tenho uma tia que mora lá. Casou com a minha mãe, que é de lá, e foi morar em Florianópolis. E em Florianópolis ficou sabendo de um senhor, um cara, que tinha uma tática e a mão mais... Eles brincavam que era a mão mais pesada, porque trabalhava com marreta. E ele pegava a marreta maior que existia na época. Ele mandava fazer uma reta sob medida mais pesada. Era a mais pesada de todas, para fazer daí ficou corte conhecido manual. E ele ficou conhecido... Teu avô. Não, Meu o avô avô. do Ah, o avô Ricardo. do Ricardo. E o meu pai, na época, ficou sabendo desse homem que veio embora para Balneário porque aqui tinha mais opções de trabalho. Mas só para o pessoal entender, esse meu avô é pai da minha mãe, de família italiana. Pai Isso. italiano. Uhum. E o pai da minha avó, que é o bisavô que construiu, ajudou a construir o bairro. Isso. Outro lado Para não confundir, né? E daí o meu pai resolveu vir atrás desse seu Adalberto Sturck, que é o avô dele. E Que veio até morar então morava na Gente, capital. que Cara, coincidência. isso já tava E escrito, foi né? morar na... Louco isso, já né? estava escrito. Muito Tipo assim, ó, louco. foi morar muito próximo, mas muito próximo. Tanto que eu Porque conheço a queria família aprender dele com- desde Com que o eu meu me... avô. Teu avô. que eu conheço a família do Ricardo desde que eu me entendo E por foi gente. isso. Da parte da mãe dele, a minha tia casada com o meu tio é prima da mãe dele. Então, tipo assim, é tudo muito próximo ali Daí no a Mila acha bairro, que todo mundo é sabe? meu primo. Eu falei, não. Não é bem assim. Só que Mas, eu mas conheço. que a tua família é grande, é grande. E porque tu 9 filhos, né? Minha Mas, avó teve mas 9 o que eu filhos. digo assim é que é parecer Trabalhava que bastante. parece, O vô. analisando dessa forma, que é uma coisa meio que era o destino, né? É. Pra gente se É. encontrar de Não, alguma com forma, né? Trabalhava tanto que meu tio mais novo tem 10 meses de diferença da minha mãe. Meu Deus. Minha mãe é a caçula. É ele e a minha mãe. Foi no O vô- resguardo. O vô era... Foi. Trabalhava na pedra puxada. Foi no resguardo. Foi lá no E o resguardo. que eu ia falar que eu esqueci? Eu tava falando do vô. E a Esqueci. tua família já trabalhava com pedra? Não, Então- pois é diferente do setor hoje que a gente atua, né? Ah, Porque antigamente os caras quebravam Aham. pedra para fazer paralelepípedo, tá. né? E era isso que o meu avô fazia. Quando o pai dele voltou para morrer na Itália. E ele ficou desde pequenininho, né, meio ajudando com os irmãos e tal. Acho que quando ele tinha 8 anos de idade, né? Ele fala. É, com 8. E daí ele teve que se virar e tal, e aí ele veio para cá porque essa oportunidade de trabalho para quebrar pedra estava em alta. Broqueiro que chama a profissão? Broqueiros, é. Inclusive Ele por conta porque Balneário Camboriú deu um boom de Camboriú construção deu um boom, aqui absurda, sim. né? Sim. Então estava crescendo muito rápido. E aqui tinha bastante extração em Camboriú, na cidade vizinha principalmente.
E eles acabaram vindo pra cá pra Eu trabalhar até com isso. hoje acho que o seu Zileu, pai da Mila, que Deus o tenha, somente permitiu ela namorar com um rapaz tão mais jovem. Porque era Porque neto. era neto. neto do... Sim, Aham. isso eu E tenho porque ia ser certeza. Ah, tu ia ser Ele ia médico? ser médico. Aí um dia eu cheguei na mesa e falei, não vou mais pra faculdade. Acho que o Bruno perguntou, né? Acho que o Bruno é. Como é que tá a Não, faculdade? acho que foi o Marcos que perguntou pra ti. Eu acho que foi o Marcos Acho que foi o perguntou. Marcos. Tu chegou a começar a medicina. Eu fiz o vestibular, passei, matriculei e não queria ir pra aula. Porque era uma coisa do meu pai, né? Não era o teu sonho. Não. Mas a faculdade começou, né? As aulas. Uhum. Só que eu não ia, né? E aí, Caraca. daí eu tive que dizer para pai, pra mãe, e ir na mesmo dia, né? Porque como é que ia ficar sustentando aquilo? Sim, não tinha como. E daí eu acho que foi o Marcos, então, que perguntou? Acredito que Porque sim. primeiro Pelo que eu me assim, lembro, né? sim. Eu fiz vestibular particular, Uhum. muito menos concorrido Uhum. do que um federal. Uma faculdade cara. Mesmo assim é concorrido, né? Uma faculdade É. cara. Sim. Então, a minha mãe sempre dizia, cara, você tem que passar na federal. Uhum. E aí tinha que morar onde? Floripa. Em Floripa. E aí, tipo, eu não queria deixar dela, tá completamente apaixonado já. Uhum. É muito louco isso. Às vezes, uma vez a gente brigou, né? Não sei o que. Eu falei, devia ter ido embora pra Floripa mesmo e tal. Você devia ter ido mesmo. Eu falei, porra. E aí, tipo, porque queria ficar com ela também, né, mano? Então, troca de faculdade, vai fazer logística. Aí também não quis fazer logística. Porque meu pai tinha na cabeça dele. Meu pai vem de uma origem bastante humilde, né? A minha mãe já, esse meu avô depois teve construtora e tal, então tem prédios até hoje construídos aqui na cidade, esse que quebrava a pedra. História bem legal, cara. E aí, tipo, meu pai tinha essa ideia que, porra, como ele ganhou dinheiro com a marmoraria, o filho teria a possibilidade de estudar, então estudei nos melhores colégios, aquela coisa toda, para poder passar no vestibular e ter uma profissão que garantisse um bom futuro, né? Até porque ele sabia do trabalho que era da marmoraria e tudo, né? Também. E o quão puxado. difícil é, né? É. Empreender, não é? Exatamente. Não Então, podemos também, romantizar. Então, assim, porra, estresse, aquela coisa toda. Isso aí. Talvez um cara que fica sentado, não desmerecendo o trabalho dos médicos, obviamente, né? Mas que fica sentado lá de cá, tal, né? Consultando, se não for aquele cara, pode ser o cirurgião ou o cara de plantão e tal, Ortonista. vai ter uma qualidade de vida melhor, Uhum. né? E mais Uhum. tranquila, passando pelos 10 anos ali, né? De muito estudo Não, e queira ou não e queira- entrando na parte. Pô, o hospital universitário é foda também, né, mano? Sim. O cara atende várias pedreiras ali. Não, mas queira ou não queira, ainda mais as pessoas mais antigas, né? Médico, juiz, advogado, eram engenheiro. profissões respeitadíssimas. E garantidas, né? Garantidas. Então, pois é, e aí. Tu sai da medicina já com emprego garantido. Sim. Agora tem que trabalhar, sair pra trabalhar, né, irmão? Não tem outro, tá faltando médico. É. Não tem esse negócio de trazer médico de Cuba, né? Tava faltando médico mesmo. É. Diga-se de passagem. Aí esse episódio vai ao ar quando? Terça-feira. Pode falar. Terça-feira pode falar. Inclusive, pode. então, se você for votar, vote consciente. O Brasil nunca precisou de médicos cubanos. Inclusive, nem médicos eles eram. Então, brother, tem bastante gente se formando aqui, inclusive. E amigos, né, que vão estudar no Paraguai e outros lugares, porque o acesso às vezes está mais complicado aqui. E aí eu lembro que na mesa o Marcos perguntou. Ele falou, Marcos, achou que era o Bruno que tinha Eu perguntado. acho que era. Eu acho que foi Perguntaram, e a faculdade? Eu disse, eu não tô indo na faculdade. Porra. Aí todo mundo olhou assim, aí fudeu, né? Porque um moleque de 15, eu tinha 16 já na época, né? 16. 16 anos de idade. Namorando uma menina que já tava pra fazer 24. Né? Que tem esse gapzinho ali da idade. Uhum. E que não tá estudando, quer dizer, aí fala, vai fazer o quê? Eu falo, eu quero ser músico. Puta, aí piorou, né, irmão? Aí a merda tava feita assim, caralho. Aí só foi ladeira abaixo. Então tinha um preconceito muito grande da família, Uhum. né? Tinha uma desconfiança, né? De uma incerteza do futuro, porque ela tava namorando um menino. Sim. Mas beleza, vai ser médico e tal, aquela coisa toda, neto seu da Alberto Stuck, papá. Daqui a pouco, não, mas aí nem vai na faculdade, não, aí parece que não quer outra coisa também, quer ser músico? Não, fudeu. E aí eu passei um tempo, assim, um perrengue até conquistar o respeito. Hoje eu falo com muito orgulho, né? Não tem problema nenhum, eu digo que a gente tem que aprender a dar valor àquilo que a gente conquistou. A minha hora de consultoria é muito mais cara que a consulta dos maiores médicos do Brasil. Sim. E eu não precisei ter que fazer algo que eu não gostava. Claro. Eu tava usando uma frase agora pra todo mundo que eu tava encontrando. Eu falei, cara, até quando eu perco, Eu ganho. eu ganho. Às vezes a gente, perdi aqui. Cara, tu ganhou alguma coisa ali, tu pode ter certeza. Ou aprendizado, né? Porque só da gente aprender já tá ganhando. Então a gente não, nunca vai perde. não vai repetir, né? E eu tinha um professor que ele dizia assim, de jazz, porque eu fui estudar música, né? Já que eu queria ser músico, ele falou, então tu vai estudar pra caralho. E o mais engraçado. Ele é dizia tipo que assim, até ó, com quem era ruim, tu tinha algo pra aprender. Eu dizia o quê? Como não fazer. É verdade. É isso verdade. aí. Ele tá falando sobre esse professor do jazz, né? E o mais engraçado, como eu já tinha
uma certa idade e tal. Aí eu tinha minha moto, aquela coisa toda. Aqui em Balneário era muito mais fácil andar de moto. pra lá, Até pra hoje cá. era. Até hoje, inclusive por conta do verão, né? Em si. Sim, o trânsito é um caos. E daí, no início, ele não queria que... Ele não podia dirigir, porque ele era de menor. Uhum. Mas ele não queria andar comigo. Tinha essa bobeira aí. Aí, o que ele fazia? Os nossos amigos tinham que levar ele. E o Charles era o cara que me E levava o pra baixo. Charles assim. era o Charlie, cara que era o... Beijo, te amo. Tu não andava com a Mila, mas com Não, o Charles não, não, tinha mas problema. Não tem problema, mas Tu a não minha... aproveitava o momento ali, cara. Uma bobeira, né? Uma bobeira. Burro pra caralho. Tu sabe que o Charles... Estrategicamente posicionado, Pois né? é, já tava... Amador. Dente de leite. Categoria dente de leite, velho. O Charles, ele me tirou de várias. Ele me levava e buscava direto. Aí um dia, eu lembro que a gente sentou na sala e tal. Daí ela olhou pra mim assim, vamos pro quarto? Eu falei, mas como assim pro quarto? Ela tem 2 metros de altura. E eu era um... Eu falei, tem como ir pro quarto aqui? Não, vamos pro quarto e tal. Aí eu falei, pode? Assim? Ela disse, não, pode. Eu falei, então vamos, né? E fomos pro quarto, só que depois dormi, né, mano? Dormi. E aí eu acordei, tipo, 3 da manhã. Sabe quando dá aquele, tipo, acende Era uma mais, luz? acho que era umas quase 5 que o pai Não, acordava. se fosse quase 5, eu tava tranquilo, que depois eu lembro que eu calculei, Mila. Eu lembro bem, Mila. Eu calculei o tempo que ia ter que passar pra eu poder sair dali. E daí, pô, acendeu a luz, assim, eu vi, né, embaixo da porta, que clareou. Aí eu, pô, acordei com aquilo, falei, eita, alguém acordou. Aí, o pai, ele levanta pra comer de noite. Eu falei, como é que é? Eu falei, aquele homem de 2 metros, ele levanta pra comer de noite? Ela falou, eu falei, mas ele vai dormir depois? Às vezes ele fica até amanhecer o dia na sala. Aí eu falei, fudeu, é 3 da manhã. Então eu falei, como é que eu vou sair daqui, né, cara? Não tem como. Daí eu falei, vou pular, vou sair pela tua janela, pulo o muro, sai na casa dos fundos. Não, como é o nome do vizinho? Seu Paulo. Seu Paulo tem arma. Eu falei, meu Deus, seu Paulo. E aí eu falei, cara, então não tem como eu sair. Vou ligar pra quem? O Super Charles. Salvador. Eu quero conhecer esse Gente. Charles logo. Pô, Charles que é sensacional. Eu falei, vou ligar pro Charles pra ver se ele vem me buscar. Mesmo assim, eu ia ter que sair, né, cara? Mas eu me sentia mais seguro. O Charles vai vir aqui, sei lá, e aí vai dar um jeito da gente sair daqui de dentro. E aí eu liguei pra ele, brother. Aí ele atendeu, eu falei, ô seu filho da puta, tu já viu que horas são? Vai te fuder! E pau, desligou o telefone, obviamente, né? E eu brinco com ele até hoje, falei, tu me deixou na mão. Um dia eu vou poder me cobrar. Porque tu vai estar numa situação muito foda, eu vou dizer, tu já viu que horas são? Pode ser 9 da manhã, vai te fuder. E eu vou desligar o telefone. 9 da madrugada, né? 9 da madrugada, que loucura. E aí foi assim, cara, eu sei que acho que ele foi dormir, né? Com a graça de Deus, essa minha fé, né? Orei bastante. Seu Zileu foi dormir, eu, pé por pé, saí fora. Pô, lembra, eu já tava clareando o dia a hora que ele foi dormir. Nunca mais. Nunca mais esse vacilo. Nunca mais. Não. Muita emoção, né? Porra, pro moleque morrer tão jovem, nem se formou na faculdade. E isso é muito engraçado. A gente até tava conversando hoje. Não lembro quem que a tua mãe tava comentando, amor. Que namora, mas que o pai não deixa o namorado dormir. A minha mãe não queria deixar, que minha mãe achava um absurdo. O Gustavo não podia dormir no meu quarto. Demorou tempo. Ele Que teu dormia... pai não deixava? Não deixava. Que homem sábio. Ele dormia no andar de baixo da casa. Eu tenho uma filha hoje, mulher. A minha mãe já pensava diferente. A minha mãe sempre dizia, eu prefiro dentro da minha casa do que por aí em qualquer lugar. É verdade. A minha mãe sempre falava isso. Por quê? Porque existia... Há um tempo atrás aqui existia alguns casos de que o casal ia namorar lá na Praia Brava. Praia Brava não era como é hoje. Sim. Era deserta. Lá era lugar, como a gente comenta aqui, lugar de desova, né? Então, os jovens iam para lá namorar e acabavam mortos, assaltados. Acontecia muita coisa assim. Uhum. Então, minha mãe sempre dizia, eu prefiro que você fique aqui em casa Pelo menos tá segura, né? do que na rua por aí que eu não sei onde você tá. Uhum. Então, esse raciocínio eu acho bacana, sabe? A minha mãe, desde muito cedo, ela era assim, ó, quer fazer, tá aqui, ó, se cuida. Ela sempre foi mesmo assim... Mas eu acho que essa é a melhor forma, né? Quanto mais aperta, mais espreme, mais escapa pelo meio dos Porque, dedos. pô, a gente Como que- foi adolescente, a gente sabia como a gente era, né? E quais os problemas que a gente... Justamente. Enfrentou, né? Como vocês pensam em fazer com a Marina? Porque aí eu acho que a coisa muda completamente. Mas eu acho que eu vou ter essa empatia, assim, de pensar e lembrar, né? Eu falo pra Mila que eu Lembrou acho que que... tu sofreu, né? Não durma no horário e tal. Eu acho que antes de nascer, ele já morria de ciúme.
Só de sim, pensar. nossa. Uma vez a gente saiu, eu tava grávida pra Vai comemorar. deixar eu responder a Mari? Deixa eu comentar essa primeiro, Ela depois te tu corta assim responde. também. Depois tu responde. É normal, a gente de faz mulher. isso. Eu vou esquecer. E eu não fumo Tá, maconha. então vai que depois eu lembro a minha. Já a esqueci. história. Então tá, viu? Tô brincando. Eu falei que essas coisas a Mila deveria... Acho que vai ser melhor pra ela tratar com ela, né? Com a Marina. Mas eu quero ser, assim, muito próximo, muito amigão. Mas temos um combinado, eu e os padrinhos, o Valdemar Guimarães e o Thiago Miller, de que até os 25 anos de idade ela não pode namorar. Caraca, tá. o Valdemar é o padrinho ali O também. Valdemar é o padrinho. Né? Coitado cara- do o cara- pretendente. O cara não vai chegar perto, meu cara não Não. vai, Bobinha. Então a gente Não fez vai. essa estratégia, essa foi minha, né? Minha escolha. E aí, eu acho que assim eu me resguardei de muita coisa. Uns padrinhos Você bem se incomoda se eu comer uma pequenos. maçã, que eu tô Não, muito fica à gripado vontade, e fica à com a vontade. garganta ruim. Mas o engraçado é assim, ó, vontade. quando eu tava grávida, né, e a gente saiu pra comemorar. E na balada tinha uma menina novinha num canto assim, e os rapazes estavam chegando nela, tentar conquistar e tal, os caras, e ela tava com 2 casais, jovens também. E o Ricardo começou, meu Deus do céu, aquela guria ali sozinha, os caras não estão nem vendo que os outros vêm incomodar. Porque ela não sabia se defender, ela tipo, não sabia dizer se sai pra lá. E tu vê que ela tava incomodada e os Ela marmanjos tava- da mesa estavam fazendo nada. não E eu tava comecei a fazendo ficar nada. incomodado. E daí o Ricardo pegou e falou assim: amor, eu vou ali falar com o cara. Eu falei assim: ô, cara, é que você não vai cuidar da menina aí, a menina tá sozinha, mas tá aqui com vocês, os caras estão vindo incomodar. Aí o cara olhou pro Ricardo e falou assim: cara, ela é minha filha. Tá completando 18 anos agora, a primeira vez que eu trouxe pra balada, ela tem que aprender a se defender. Acabou com a minha night. Ou ele fechou a cara, voltou e falou pra mim assim: ó, amor, vambora. Ela falou o que foi? Eu falei, tu não tem noção. Por essa tu não esperava. Eu falei, acabou. Eu falei, mas a garrafa tá cheia. Eu falei, foda-se, deixa ali. Eu falei, eu vou embora. E eu fiquei tão ruim, mano, tão ruim. E Eu ficou já tinha ruim de bebido um verdade. pouco, fiquei ruim mesmo, a minha cabeça bugou. Eu falei, mas eu sou... Eu falei, tum, daquela tela do Windows. Tum. Aí eu voltei assim, meu Deus, que mundo cruel. E aí chegou, a gente morava no estaleiro na época, chegou em cima do morro ali, indo pras praias, né, com um puta morro. Eu falei, para o carro. Ela falou o que foi? Eu falei, para o carro. Eu falei, eu tenho que caminhar. Eu sou obrigado a caminhar, tipo, botar... No morro aqui? É Morro do Boi? Isso, do Morro do Boi pra baixo. Que eu fui pelo Morro do Boi pra Só que descer no daí estaleiro. tem o Morro do Boi, daí você tem uma entrada que Aham, vai pra pra Praia do descer. Estaleiro. Isso, ali. Ele parou ali em Para, cima para. e Falei, falou, "Que eu vou foi?" descer a pé. Não, deixa de ser bom. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso extravasar de alguma forma. No outro dia, né, doía só a tíbia. A única coisa que eu consegui era dor na canela. Mas, porra, e aí fui começar, eu vi que isso me chocou tanto, que falei, cara, tem que trabalhar isso em mim. Com Comecei a certeza. trabalhar isso aí e tal, e fui trabalhando. Hoje eu levo de boa, assim, mais ou menos. É porque não chegou ainda, só no, É porque só não na chegou, imaginação. mas já não buga minha cabeça, assim, sabe? Sim. Tipo, já, Mas é isso, só de ir pensando, eu acho, a gente já vai se familiarizando com a situação. com a situação para não ser Entendendo, pego né? totalmente de Porque surpresa. tem várias possibilidades. Existe a possibilidade dela ter as opções dela sexuais diferentes da que a gente acha que pode ser. Claro. Tudo né? isso. Então a Sim. gente não pode também crucificá-la, porque Uhum. cada ser humano é Eu individual. só quero que ela seja feliz, mano. É isso Né? aí. Só quero que ela seja feliz. A gente e tem já que era. entender que é um Mas é outro isso, ser né? humano. Basta. É isso. Eu É também acho que é isso. Tu tem Eu uma filha acho grande, não que- tem? Eu tenho 17. Já? É uma moça enorme. E já me Eu não vi, incomoda. mano. Não me É? incomoda, não. Ela é boazinha. Que bom, né, mano? É, mas tu já teve 2 genros, né? Já Que tive. isso? Ainda bem Como que é que ela não? mora em Londrina, né? Então eu não conheci Tu nenhum não dos viu? dois. Que Não sorte conheci. deles. Não E conheci. tua também. É, que sorte a minha, né? A Mariana que fala. Eu fico imaginando, né? Ah, pai, fulano, quem é? Trouxe aqui pra te Não, e conhecer. o pior. Eu fui pedir a mão da Mila, eu sou um cara... A mas assim, ó, antiga, não, faço coisa mas de E antiga. ele foi conhecer meu pai, tremia assim, ó. Mas o Ricardo ainda, o pai dela levou foi- sorte, porque eu sou a terceira Seus mulher irmãos falam da assim, família. ela quer namorar? Quer? Então pronto, tá resolvido. Ah, eu não, eu fui a primeira a namorar. É. Nem o irmão dela, que era mais velho que ela, é mais velho que ela, não Eu namorava fui a ainda, né? primeira, eu fui a percursora. Percursora. Mas Ele o fez irmão, tipo, tem ciúme também? Tinha. Muito. Tipo, pegava no teu Tinha. pé? O Aham. meu não, né? O meu, Não, no meu inclusive, pé não pegava no pé dela mesmo. No meu, é, sempre foi de comigo. boa. o meu irmão, Comigo. inclusive, ensinou ele A lidar a com como a Mila. lidar comigo. Pô, foi Salvador o Zandro também. Pô. 6 meses de namoro. Ele falou assim, tu gosta da minha irmã? Eu falei, gosto. Então, vou te ensinar como lidar com ela, porque senão vai acabar o namoro já. Por que não? Porque nenhum relacionamento dela dura mais 6 meses, porque ela é insuportável. Ela é extremamente difícil de lidar.
Falei, tá, Zé, ele já começou a perceber que tava Personalidade muito ficando forte, um troço né? ruim. Pega 2 com personalidade forte, E aí eu sai disse, faísca. Não, se não ceder ali, sai vai faísca. dar ruim. E aí a Mila, mais madura e também muito coerente com tudo, isso depois, ao longo do relacionamento, foi se mostrando, né? Foi ficando mais evidente. Depois das dicas do Zandro, que conhecia ela desde que nasceu, ela começou a ceder um pouco mais. Mas foi assim, desse jeito. Ele falou, cara, faz isso, isso, isso. Eu falei, mas o que é isso, isso, isso? Ele falou, não, manda tomar no cu e vai embora. Eu falei, não tem condições. Eu falei, estou apaixonado. Eu falei, como é que eu vou mandar ela a merda e vou embora? Ele falou, cara, vai por mim. Quando ela começar a dar piti, incomodar como ela tá fazendo, que eu tô vendo, vira as costas, mano, manda se ferrar e vai embora. Eu falei, não consigo. E aí eu fui trabalhando também. Aí chegou um primeiro dia que eu falei assim, eu vou embora. Não mandei pra lugar nenhum, só fui embora, virei as costas e fui embora. E aí você fica naquela, né? Vai ligar, não vai ligar? Quem liga? Ele falou, tu não liga, velho. Tu não liga. Passou 3 dias. Mas longos, ele era teu parceiro mesmo, né? parceiraço. Passaram 3 longos dias. E daí ela ligou, não vai vir aqui em casa? Eu falei, vou. Só tava esperando. Aí ela começou a incomodar de novo. Pô, ela é muito difícil de lidar. Era muito difícil de lidar. Hoje é um anjo, mas era muito difícil. Hoje, E aí, hoje é ele que é o difícil. A maternidade que te ajudou? Não, já melhorou. não. Mano, Foi durante legal. 3 Eu meses sempre- eu fazendo sempre isso que o fui. Zandro ensinou, ela ficou outra Eu pessoa. sempre fui muito Pô, juro por tinhosa. Deus. Juro por Deus. Eu sei que eu sempre fui muito tinhosa. Minha mãe chama de Zileuzinha, que o nome do meu pai é Zileu, né? Zileuzinha, porque eu tenho a personalidade completa do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar também. Sabe? O meu pai, assim, ó, você passava na frente da nossa casa na rua, ele tava conversando com a gente, as pessoas achavam que ele tava brigando. Ele sempre falando muito alto, ou o jeito de falar, gesticular, e eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu falo uma coisa pra pessoa, eu não tô querendo magoar, ou chatear, ou tô querendo brigar com a pessoa, mas a minha entonação é sempre mais firme. É sempre mais incisiva. E daí a pessoa já começa a ficar, tipo, ela tá brigando comigo, então eu já vou discutir com ela de volta. Ou se acusa ou revida, né? Então, com personalidade forte, tem que ter esse... Eu acredito muito nisso também, que tem que ter alguém que olhe pra você e imponha limites. É igual uma criança. Por exemplo, a Marina, a hora que ela começar a dar piti, eu tenho que impor limites pra ela, porque senão ela não vai... É verdade. Ela não vai ser educada. Não tá fazendo. A mesma a coisa- criança Não testa, tem feito né? muito ainda, não. Falei, A ó, mesma mas assim, a mesma coisa com relacionamento. Se um é muito briguento, alguma coisa assim, se o outro não impor limites, ele vai continuar querendo montar em cima do outro. Então, a gente tem que se moldar um ao outro. No meu caso, eu precisava de um limite que ele me desse. Pra que a gente se desse bem. Cara, talvez isso Porque- foi o que fez o relacionamento realmente... Porque né? senão eu não Sim. conseguiria ir adiante, entende? Eu iria sempre arranjar alguma confusão, alguma briga. Porque era um pouco da minha personalidade também. Qualquer coisinha que ele falasse, vai tomar naquele lugar. Eu brigava muito. Porque eu não aceitava muito. Então, aos poucos, eu fui entendendo isso, melhorando isso em mim. E ele, automaticamente, com a ajuda do meu irmão, acabou... Impondo limites em você. Isso. Tu não tinha personalidade forte, então? Que te fez também perceber que tu gostava dele. Porque hoje em dia Quando ele- ele te Isso. dava limite, Pois é, mano. Com tu certeza. tinha que ou tu ia revidar, ia terminar, ou tu ia ter que baixar um pouco tua bola pra poder continuar. O Ricardo sempre foi extremamente educado. A mãe dele, eu digo assim, eu tiro o chapéu pra ela A na gente brinca que ela tem que educação, educar a Marina. na Não, educação mas não que sei ela direito, deu. faz Na educação que ela deu pro filho dela. Então, o Ricardo, ele não discutia, ele não brigava, porque a mãe dele tem personalidade muito forte. Eu também Mas sempre a tive, edu- mas com ela, mano, era Mas a diferente, né? educação que ela deu, o Ricardo ficava, tipo assim, ele ainda não me conhecia tão bem pra chegar também e... Mas eu era Sim, problemático tem no que ir testando colégio, também, assim, né? então eu sempre fui bom aluno, mas eu bati de frente com os professores, era expulso sala de aula, eu tinha essas tretas, bati de frente com o pastor e tal. Mas porque quando a eu gente gosta não do batia outro, com a né? minha ideia, Vai cedendo, eu né? tinha que argumentar o É, porquê, né? Não, mas por que não pode ser assim? Isso eu sempre aprendi, foi a educação da minha mãe também, sempre me ensinou a questionar tudo, né? Não simplesmente aceitar. E aí muitas coisas eu acabava batendo de frente. Mas o relacionamento realmente era diferente. Eu não parei pra pensar nisso. Talvez por conta dessa paixão louca, né, mano? Continua assim, mas aprendi a me posicionar. Mas sou extremamente apaixonado até hoje. Que bom. Tem cabaré essa noite. Porra, depois uma dessa dá pra pôr aí. Com certeza, tem que ter. Porra, fiz essa aí pensando no vídeo Já de hoje. foi... Hoje a gente tá de Vale Night. Deixei a Marina. Nem sei se ela vai dormir lá na mãe, mas já ganhei Mas dá pra Vale Night. deixar. Depois um comentário desse. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Então, aos pouquinhos estamos assim conseguindo, né?
voltar a fazer coisas de casal também. Porque esse Que é lance importante. É muito da importante. paternidade muda muito a rotina. Total, né? Completamente. Da mulher e do homem também, né? Sim, sim. Do homem Não, também. A Mila vive em função da Marina, de que ela se agigantou, assim, depois que se tornou mãe, né? Uhum. No dia a dia, é uma parada absurda. É muito diferente. Tem mulher que já acaba se retraindo um pouco mais, né? Uhum. Tem uma dificuldade em lidar com estresse e tudo mais. A Mila se transformou, assim, de um jeito... Mas continua sendo... Porque tem mulher que falam que ela vira mãe e esquece de ser esposa, né? Continua esposa. É. Não deixou. Eu sempre pensei nisso. Eu também ouvia muito disso. Em que a mulher... Existe um período na maternidade em que você se esquece até de você, que é no Uhum, início. uhum. Porque é muita coisa para você assimilar. Então, existem mulheres que dizem assim, gente, não deu tempo nem de escovar meu cabelo hoje. Não dá. Porque o cansaço é tanto e a dedicação que tu tem que ter naquele momento ali é tanta. São muitos detalhezinhos para você cuidar. Você tem que prestar atenção na criança, afogamento, alimentação é de tanto em tanto tempo. Então, é um trabalho ali que você esquece de você. Uhum. Passou Tudo esse muito período, novo também, tudo muito né? novo. A partir do momento que você consegue se acostumar um pouco mais com a criança, que seria ali depois de 1 mês, 2 meses e tal, aí você tem que voltar ao normal, né? Uhum. Voltar a se Uhum. cuidar também um pouco mais. Até porque eu pensava o seguinte, eu já sou mais velha. Agora, mãe desleixada, Sim. é como ele diz, eu vou te trocar por 2 de 20 agora. Eu não digo nada disso. Isso é coisa da cabeça dela. Mas é uma coisa que a mulher deve prestar atenção nesse momento ali da maternidade, é isso. Existe um período, sim, que você não consegue, porque realmente não tem como. Mas a partir do momento em que começa a se acalmar, você tem que pensar em você também. Porque a criança vai ser pro resto da vida. É. Você vai ter que lidar com ela pro resto da vida. Ela é tua filha. Não esquece, não tem mais. Agora vocês são 3, ou 4, ou 5, né? Mas vamos dizer, pais de uma criança só, como eu e o Ricardo. Vocês são 3 agora, então aquela criança ali é pro resto da tua vida. Você tem que cuidar de você, da sua filha e do seu marido. E se você não cuidar do marido, querida, É. Mas eu tenho uma parada fica que só você e a filha. Mas tem uma parada É que eu verdade. prometi e foi um combinado nosso, né? Eu sempre tive uma memória muito forte, assim, lembranças não tão agradáveis da minha infância por conta da separação do meu pai e da minha mãe, né? Que foi quando eu tinha 12 anos de idade. Então o lance da igreja foi 11, porque eles eram casados ainda, lembro bem deles estarem deitados na cama. E eu falei, porra, eu sofri tanto com essa falta de estrutura familiar, pra mim, na época, que eu falei, se a gente decidir ter um filho, cara, vamos conduzir nosso relacionamento da melhor maneira possível. Tô dizendo que não vai poder vir a se separar, mas não é o meu desejo. Né? Eu tenho, pra mim, essa figura da família muito forte também. Foi uma coisa que eu aprendi muito e que pra mim faz muito sentido. Então, eu gosto quando eu vejo, Tu aprendeu até na dor, né? principalmente na dor, né? O não fazer, não quero Não passar quero por isso passar novamente. por isso, não quero E não ter que a tua filha também essa passe por experiência. isso. aham. Isso. E eu gosto quando a gente pode estar junto e tal, de dividir um momento de família, cada foto, cada registro de momento, cada sorriso da Marina, cada palavra nova que ela aprende, tudo isso, cara, mudou completamente a minha percepção de mundo. O cara esquentado, estressado que eu era, não sou mais. E foi um combinado nosso, né? Falei, cara, agora a gente vamos ter um filho, uma filha? Vamos, então tá. Vamos ser pais, agora seremos 3 e a gente vai 3 até o final. Então, assim, ó, quando um vacilar, vamos dar um toque no outro pra gente poder ajustar a rota e continuar juntos. Porque eu não quero pra Marina aquilo que eu passei. Não que, né, isso aconteça em todas as famílias onde os pais se separam, mas a minha experiência não foi das melhores. E eu lembro que na pré-adolescência isso foi muito difícil pra mim. Tive depois um pouco contato com meu pai, aquela coisa toda. E depois problemas com a madrasta, que inclusive foram um dos desconfortos que me ajudaram a sair para montar meu próprio negócio e tal, porque eu vinha trabalhar com meu pai, daí tinha umas diferenças, aquela coisa toda, né, que acabaram me desafiando a ser quem eu sou hoje. Mas foi tenso, foi difícil. Mas foi até quando eu perco. Você tava ganhando. Isso aí. Isso que você falou de vocês terem conversado, né? De combinar que os 3 agora são uma coisa só ali, a entidade familiar que vão fazer dar certo. A gente estava vendo esses dias agora, acho que foi até essa semana, um vídeo falando que o problema da maioria dos casais é a comunicação.
que é um dos pilares mais importantes Com e que as certeza. pessoas não sabem usar, assim. O cara chegou estressado do trabalho, tá com a cara fechada porque tá estressado. Aí a mulher já acha que ele Que é tá com infeliz ela. com ela, Uhum. e aí ela já fecha a cara pra ele, sendo que tudo isso seria evitado se ela chegasse e perguntasse: tá tudo Tá tudo bem? bem? O que aconteceu? Ou Posso ela te ajudar? eu acho, tá me traindo. Tá com a É, cara ou tá me fechada, traindo, tá me traindo. né? Como essa galera é Não sei o quê. neurótica, né? Eu pergunto pra ele, tá com cara de cu por quê? É isso aí, Tipo, é a outra comunicação. É a comunicação, E o que a gente sempre né? combinou também, desde sempre, né? Já aconteceu problemas no nosso relacionamento? Já. A gente não pode dizer que é um mar de rosas a vida inteira, porque não é. E mais Né? uma vez que a Mila se agigantou e se mostrou extremamente coerente. Então, Tem algum eu sempre perrengue dizia assim... que não precisa ser o pior dos perrengues, mas um perrengue que até pra dar exemplo, assim, pra galera de relacionamento. Superação? Perrengue, de superação. que Tem vocês esse, queiram falar. mas tem que ver se ela se sente à vontade em falar, né? Não, posso falar? Pode falar, pode Eu não começar gosto de você. falar porque eu tenho vergonha, né, do que aconteceu, porque eu fui. É porque existiu uma traição já. Né? E aí, pô, na E eu minha sempre figura, dizia- na minha posição, não é legal. Eu me sinto mal em falar, porque errei, claro, pedi desculpa, por isso a gente tá junto Sim. até hoje, mas foi algo que, pra mim, é difícil, né, de acabar entrando no assunto, porque eu volto atrás e acabo lembrando dos atos que eu me envergonho hoje, Para né? que sirva um pouco assim mais até... Eu comento com as minhas amigas. Porque hoje em dia, gente, se a Mari chegar para mim e falar assim, Mila, ó, o Guga tá me traindo, tá dando um BO muito grande lá em casa e não sei o que, e vai contando a história, e vai falando. O que a maioria das mulheres falam? Manda tomar no cu e sair fora de casa. Vagabundo! Se separa. Amiga, vamos pra Se balada separa, comigo! não aceita. E eu sempre pensei um pouco diferente. Peraí, todo mundo erra, todo homem já traiu alguma vez na vida, ou até mulher já traiu. Então, assim, vamos pesar as coisas. Você ama ele? Ele te ama? Foi um vacilo? O que tá acontecendo? Vamos conversar primeiro. Eu sempre pensei dessa forma. Já ajudei muitos casais a reatarem os namoros e relacionamentos. Você que está passando por dificuldades no Sou seu quase uma relacionamento, psicóloga. clique aqui, vai ter um link abaixo. Mas eu já Mila- ajudei nesse sentido porque Emily as minhas Stuck. Não, amigas mas é chegavam. verdade. Porque as minhas amigas chegavam pra mim pra contar as histórias e disseram: calma, gente. Peraí, também não vai se separar assim, tu vai entregar de bandeja pra outra? Que às vezes ele tá só lá Competição aí, tu viu? num momento. Mas é que assim, ó, é um momento, às vezes, que vocês estão passando. Que, sei lá, dá um tilt na cabeça de vocês, sei lá, ou meu, às vezes foi quer um bug, desestressar, sim, um bug. ou às vezes acha que tem muito aquela história de que a grama do vizinho é mais verde, mas aí quando chega lá era só uma ilusão, né? Então, e existem também as mulheres que tendem a vir em cima do homem casado por competição para tirar o marido da outra. Existe isso. Existe. Entendeu? Então, eu tive um pouco de sangue frio, obviamente, depois de alguns meses, em chegar para ele e dizer assim, não, pera lá, vamos cá, você vai fazer assim, vai fazer assado, vai ter esse tipo de resposta. Então, eu já estava conseguindo... Eu já sou mais velha. Mas pra mim foi já difícil vi muita também. coisa. Então, eu cheguei para ele e falei assim, então, agora, daqui para frente, vamos, eu e você, juntos, passar por isso, e eu te ajudo a sair. Mas se você quiser realmente levar o nosso relacionamento adiante, como a gente já era casado no papel, tudo, aliança na igreja, aquela coisa toda, e levar o nosso casamento como tem que ser levado. Minha orelha tá começando a ficar quente. A gente já contou essa história, mas assim, né? Intimamente. Sim. Mas imagine você chegar pra tua esposa e dizer assim, eu te amo com todas as minhas forças, mas eu me apaixonei, o que faz agora? E ela dizer, calma, respira e vamos passar por isso nós dois juntos. E foi isso aí. Eu nunca vi um relato E desse. tem que ser os dois, né? Tem que ser os dois. Tem que ser. Porque começa, ser. às vezes, tu colocar uma pessoa de fora, a pessoa de fora não Não ama tem a ele percepção como tu que tu ama, tem né? de não dentro do consegue relacionamento, entender, não. exatamente. E porque normalmente assim, os Guga, conselhos são os piores, né? É. Não, e porque assim, é Guga, verdade. entre quatro paredes, o casal se trata totalmente diferente às vezes do que na rua. Então, assim, eu não sei a forma que você trata intimamente a Mari, eu não sei o que vocês já passaram juntos até hoje. Como é que eu vou chegar pra Mari e vou dizer assim, ó, abandona tudo, Exatamente. larga tudo? Porque assim, ó, uma coisa, a gente comentou no início que a gente veio de um relacionamento voltado dentro da igreja e tudo mais. Cara, pra quem frequenta a igreja ainda, quem já frequentou, sabe como é que funcionam as coisas. A gente já teve alguns momentos vamos, de repente, desistir do relacionamento,
Porque o Ricardo é muito mais novo, a Mila é muito mais velha, sei lá, não quero, eu quero conhecer outras meninas na cabeça dele. E daí vem uma mensagem assim, ó, tipo, na cabeça. Peraí, não é por esse caminho, é por esse aqui. Então, a gente já tinha algumas comprovações, né? De que era pra gente continuar. E quando chegou esse momento ali, obviamente que eu percebi o que aconteceu. Simples. É uma coisa simples. Tem amigas minhas que dizem assim, parece que tu és um homem, cara. Tu falando assim, porque tu entende a cabeça do homem. Mas é simples, gente. Hormônio. Vê uma menina... eu usei muito hormônio, né? Vê uma menina mais nova, mais bonita, ou de repente a menina se mostra, às vezes, mais querida do que a tua mulher, porque a tua mulher tá te aturando todo santo dia. Cara, eu fiz uma análise de mim mesmo naquela época, e pra perceber o porquê que isso aconteceu, eu deixei chegar onde chegou, né? E aí eu comecei a perceber que o problema não era com a Mila. O problema estava na minha autoimagem para com a Mila. Então, o Ricardo com a Mila tem as suas fragilidades que a Mila conhece, tem as suas incertezas, tem uma porrada de medo que a Mila ajuda a aguentar no tranco. Então, eu deixo de ser aquela figura do super-homem de casa e me mostro para ela uma pessoa normal, que tem suas dificuldades. E aí, você que não se sente mais tão interessante, só que para outra pessoa, tu continua sendo fodão, isso é só um momento bom. E foi isso que me envolveu. Eu falei, o problema não tá com a Mila, o problema tá com como eu me enxergo dentro de casa. Uma autoafirmação. Sim. E da mesma forma, a outra pessoa não vai ter o estresse do dia a dia. Ricardo, olha, tu deixou aquele negócio ali. Ricardo, olha, não sei o quê. Não, ela só vai estar no momento em que tá tudo bem. É verdade. Né? Ela não vai mostrar pra ele quem ela é no dia a dia, no início. Né? É só com o passar do tempo. Vocês têm a casa de vocês sabem como é que é. O Guga às vezes chega lá, deixou alguma coisa suja. A Mari vai, Gustavo, pelo amor de Deus. Aquilo ali já cria um estressinho. Aquilo não tem com elas, com uma outra pessoa, né? Claro, então eu só Só a bem parte bom, né? boa ali. eu tive, de certa forma, um sangue frio para tentar analisar isso dessa forma, né? E olhar para ele e conseguir dizer assim, não, se tu realmente quer que a gente continue como casal, então tu vai ter que me ajudar. Tu vai deixar eu te ajudar a sair dessa, porque ele não estava conseguindo sair Também fora. tem que ser humilde o suficiente para dizer, não, beleza, vamos nessa. Pega na minha mão aí e conduza como você achar que é melhor. Aí foi indo. Foi do dia pra noite? Não. Processo. É uma construção, né? Mas, isso fez com que o relacionamento depois... ficasse muito mais forte. Muito mais forte, alicerçado, assim. Quer dizer... porque de repente, se antes tu tinha alguma dúvida que naquele momento, né, surgiu, depois tu já não teve mais. Tu viu, cara, é isso que eu quero, é essa mulher que eu quero do meu lado. Que já não era pra eu ter dúvida, né? Como ela falou, tinha várias confirmações. Não, mas assim, às vezes, também o que ela tava falando, tá num momento de fragilidade, tá num momento que você não se enxerga mais como você gostaria que ela te enxergasse, porque você se apresenta desnudo dentro do relacionamento. Justo. A gente é o que a gente é. E fora, para os outros, as pessoas conhecem uma Mariana que o Gustavo conhece diferente. Ele conhece uma pessoa que a maioria não conhece. Com certeza. Entendeu? Então, chega num momento ali que você tá frágil e tentando se entender. Então, eu acho que ela foi muito maravilhosa. Meu Deus. Incrível. E o mais importante, ela entendeu que o problema não era com ela. Exato. O problema é comigo, né? A maioria das comigo. mulheres acham, quando isso acontece, que o problema é com elas. Ou os homens também, quando acontecem, né, de ser traído, acham que o problema é com ele. Eu não tô tão bonito, ou eu não tô sendo legal, ou eu tô muito chato. Razão mais bonito que eu. E não é isso. É um problema da pessoa. Entendeu? E ela, além de entender que o problema não era com ela, ajudou a fazer o negócio dar certo. Justamente. Porque é um querer fazer dar certo, que tem né? Tem que querer fazer dar certo. Até porque eu penso assim, né, Mari? Não é porque antigamente... para vocês poderem entender. Hoje em dia, o casamento, eles falam que o casamento é uma instituição falida. Porque as pessoas se separam muito fácil. Se casa com aqui, casa com ali, casa com lá. Nunca dá certo. Nunca dá certo. Antigamente não existia isso, né? Eu tento pensar no meio termo. Se não der certo, ok. Mas eu tenho que tentar fazer dar certo. Eu não posso só simplesmente casar e achar que a hora que não der certo eu vou embora. É isso aí. Eu penso dessa forma. E o intuito do nosso podcast é isso, né?
é mostrar que a instituição, o casamento, não está falida também. Que legal. Sim. Esse é o intuito, mostrar os perrengues, mostrar... É isso aí. Porque Mas todo mundo é- tem, né? Todo mundo Sim. tem Todo perrengue. mundo Todo tem. casal tem Então perrengue. eu tô mais aliviado. Fez sentido falar da Faz, superação, porque pra faz mim é um sentido. troço difícil de falar assim abertamente. Claro que faz sentido. Muita gente já passou pela mesma situação. Com certeza. Entendeu? E a gente não... Ninguém aqui é perfeito. A gente é humano, todo mundo erra. E pode errar. E tudo bem. E pode voltar a errar, né? Reconhece o erro. Tô brincando, aprendi. Tô só zoando. É uma Reconhece. Piadinha. Eu falo pra ele assim, ó. Tu te prepara, porque daqui pra frente não vai ser mais a Mila que vai pegar no teu pé. Marina. Uhum. Não vai ser mais eu. Eu sei porque verdade. eu fazia Filha isso com mulher. meu pai. Eu infernizava a vida do meu pai. E o Zileu não era fraco, tá? E o Zilão não era fraco. O Zileu era foda. E mudando aqui um pouquinho de assunto, na época vocês já trabalhavam juntos? Já. Da separação? Já. Já. Isso Puta teve que um pariu. peso... Total, porque pra mim ela podia, tipo assim, cara, continuamos trabalhando, né? Trabalho, relacionamento. Falou, teu cu, eu não vou trabalhar. Não, vai. Pô, daí começou a virar um inferno dentro da empresa, porque daí, tipo assim, já não queria mais se cruzar lá dentro, não tivemos a maturidade, ela daí, não teve a maturidade suficiente pra continuar trabalhando. Assim, eu não quero ser teu amigo, eu não quero trabalhar contigo se a gente não for marido e mulher como somos. Então esquece. Aí deu um baque isso também, porque eu comecei a ver a conta baixar, né? E eu falei, meu Deus, Ele cara. gastando, né? Ele tava gastando, sim, obviamente, né? a conta ia baixando. Menino... Aí eu- Não, mas e daí uma das coisas deixava que de eu entrar falei- porque tava tudo zoneado. Não, né? e uma A das coisas que estrutura- eu falei pra ele, Falei, tá errado, eu tô sim. somando. Eu tô Aham. somando. Tem gente que tá só tirando. E tu não tá vendo. Subtraindo. Então ele não tava A percebendo. pessoa não tem culpa, né? Quem gasta, quem tem acesso à conta sou eu, né? Sim, A pessoa, tipo, sim. mas, tipo assim, pô, é exatamente isso aí. Eu comecei a ver que eu fui deixando o trabalho de lado, ela não estava com cabeça para manter o trabalho funcionando, a equipe não era grande como é hoje, não tinha um processo, os playbooks bem estabelecidos como temos, e então, porra, afetou muito, O trabalho diretamente, foi uma pancada. E aí um dia eu olhei a conta e falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu acho melhor eu voltar para casa. Falei, tem que arrumar isso aqui. Falei, Mila, vamos conversar, vamos se entender. Senão nós vamos se fuder. E não é isso que a gente quer. Mas, pô, brincadeiras à parte, obviamente a questão financeira não foi predominante, né, e crucial, mas o amor, com certeza, se mostrou sólido, Sim. principalmente pela postura que ela adotou daquele perrengue pra frente. Mas, pô, no trabalho bateu muito forte. Muito forte. A gente começou a trabalhar junto desde depois vocês formou, né? Foi. Eu trabalhava com estética. Eu trabalhava com unha de porcelana, sobrancelha, só não fazia cabelo. O resto eu fazia tudo. E eu adorava. E eu queria me formar em podologia. E daí eu até fui atrás, tudo, mas na época aqui na nossa região não tinha com tanta facilidade. Mas começou também, não começou? Alguma coisa? Não, eu comecei para esperar a nova turma que não começou. Lembra? Ah, lembro. Foi pago tudo. Foi pago matrícula. tudo, e porque tinha muita dificuldade, não tinha muita gente querendo. Não fechava Não tudo. Não fechava a fechava, turma, não tinha entendi. jeito. E daí eu tava trabalhando com estética em salão há um tempo já. Aí o Ricardo falou assim, por que você não vai estudar, de repente, design de interiores, para trabalhar comigo, arquitetura? Eu falei, cara, arquitetura não é o meu jeito, eu sou Mas tu já tinha péssima em empresa? matemática. Já. Mas eu trabalhava com meu pai. Com teu pai. Isso. Aí eu pensei, não, esse negócio de ficar calculando tanto assim para arquitetura não é meu jeito, eu gosto de criar. Uhum. Mas não sou muito eu sou mais A Mila da é boa de criação matemática e igual a Dilma. É. Não, também não tanto, né? Eu tô brincando, Não, né? nem tanto. Mas enfim, aí eu falei, mas tá aí, design de interiores eu curto. Acho massa. Acho legal criar, assim, os ambientes e tal. E daí foi onde eu comecei a estudar design de interiores, a gente foi atrás, tal, comecei a estudar e depois, em seguida, trabalhar com ele. Mas eu acho que já tava... Durante a faculdade. Durante já a começou faculdade eu já trabalhar, tava. né? Uhum. Porque quando eu tava na faculdade, tinha muita coisa que eu tinha facilidade, né? Uhum. Porque, além de ser uma coisa que eu gostava, E fazia os cursos talvez, além da faculdade também. talvez era algo que eu já tinha um pouco mais de dom, de repente, ou de, né? Uhum. Tinha facilidade. Tinha facilidade. E daí, um dia a gente estava numa aula de materiais e estavam lá mostrando sobre mármore, pedra e tudo mais, não sei o que. E o professor falando e falando assim, ele falou aquilo mesmo? Sim, eu acho que está errado. Aí o professor, mas qual é a diferença aí então? Não, é que esse daqui é mármore, esse daqui é granito, e dessa cor é tudo mármore, dessa cor é tudo granito. Eu,
Mas aquilo que ele falou não é mármore. Ô, professor, por um acaso o senhor deixa eu trazer meu marido aqui para falar um pouquinho de pedra, que ele trabalha com marmoraria? Ah, legal, pode trazer. Aí eu pedi para ele lá dar uma aula pra gente. Como o Isso eu lembro Ricardo? bem, foi 2012. Como o Ricardo sempre teve muita facilidade para se comunicar, para falar, eu pensei o quê? Ricardo, ó, vai ter um monte de gente que vai se formar ali, vai trabalhar. Dá pra gente pegar uns contatos ali das pessoas e começar a vender para aquelas pessoas ali, para os arquitetos. Arquitetos não, designers de interiores que estavam se formando e até mesmo para quem volta depois, né? Tinha gente que já atuava, né? Estudava, atuava. Isso. De repente até para o pessoal ali que estava trabalhando naquele instituto, né? Para indicar a gente como marmoraria e tudo mais, aquela coisa toda. E foi ali que o Ricardo deu a primeira aula, assim, sobre materiais, sobre pedras. Dali começou essa história que a gente tem hoje. Porque nós temos hoje a marmoraria física, né? Que já não é mais com meu pai desde 2000. Que já não é mais com o pai dele, é eu e ele. Hoje tem o Luiz lá que toca pra gente. Que é o só, botei de que sócio. Isso. Que antes era só nosso chefe de produção, e daí o Ricardo trouxe ele mais pra perto pra ele se sentir mais da... Cara, a gente abri muita visão em relação à gestão colaborativa, assim, sabe? Aprendi que não dá pra fazer tudo sozinho, por mais que eu tenha crescido como filho único, né? Então, tudo pra mim e tal. Mas a minha mãe também sempre me ensinou a compartilhar, dividir. E aí, de 2012 pra frente, quando eu dei essa primeira aula, que foi pra turma da Mila. Virou outra aula, e outras turmas, e outros cursos, e semana acadêmica, e workshop, e aula online. Tudo para as instituições. Ganhava o quê? Um muito obrigado, e quem sabe a galera possa vir a comprar contigo. E aí um cara que dava aula também nessas semanas acadêmicas de iluminação, que inclusive é daqui, despertou antes para o mundo digital, que na época era muito menos falado do que hoje. Infoproduto, eu nem sabia o que era. Isso quando? 2012 ainda? Ali 2013 já, 14, começando já. Bem... Eu fiquei ali Bem fazendo isso há Tinha alguns ninguém, anos. né? Tinha ninguém. Tudo mato. E aí, beleza. Ele falou, cara, por que tu não faz igual eu, cara? Faz essas aulas pra ti, grava e... Eu falei, cara, ninguém, a não ser esses caras aqui que estão estudando isso, vai querer saber de mármore. Não faz sentido nenhum. Eu falei, olha, mano, acho que faz. Não faz sentido nenhum. E aí, em 2016. 15, eu comecei um canal no YouTube de produção de conteúdo para fisiculturismo, que chamava Pump Lifestyle. E como a gente estava aqui sempre envolvido com a galera, né? Então, pô, eu gravei com a Ângela, gravei com o Vavá, que já era, né, meu amigo, gravei com uma rapaziada da academia, gravei com o Fabão, com o Fábio Chiodini, que eram pessoas próximas de mim. Então o Rick virou meio que aquele cara que tava sempre com a câmera na mão, e se tivesse alguém treinando, fazendo alguma coisa legal, eu tava filmando e batendo foto da galera. E aí montamos algumas coisas de receita, então tinha vários quadros, né? Aí startei aquilo ali. E aí, pedra, trabalhando normal, dando as aulinhas quando precisava, o pessoal chamava, uma palestra aqui, um negócio ali, mas muito, assim, despretensiosamente, porque eu não via aquilo como um negócio. Meu negócio era vender pedra lá pro meu pai e tava tudo bem. E eu tinha meu tempo e meu dinheiro para fazer o que eu queria. Aí, quando foi 2016, cara, a gente foi viajar com o Valdemar e com a Fran. Digo também que, além de escolher para padrinho, um dos padrinhos da minha filha, porque foi um cara que sempre foi muito... sempre me deu bons conselhos e eu tenho como mentor, assim. A gente foi gravar um vídeo, a gente tava em Miami, tinha alugado um apartamento no Atlantic Way, então frente mar. Pô, puta visual, um apartamento lindíssimo. E daí a gente foi gravar um quadro, eu e a Fran, pra ela fazer uma panqueca proteica que ela fazia. E aí gravamos, e falamos, pô, é bom pra caralho esse negócio aí. Por que tu não grava pra falar dos mármores? Eu falei, porque não faz sentido nenhum. Eu falei, ninguém quer ver isso. Aí a Fran falou, claro que sim, que eu acho muito legal. Imagina, todo mundo gosta de decorar a casa. Era o universo, Deus te falando alguma coisa, né? Pô, amigo, já era a confirmando, segunda... né? Era confirmação. E aí o Valdemar falou assim, grava agora, daquele jeito dele. Eu falei, como assim? Grava agora. Liga a porra da câmera e aí, grava agora. Tem aqui. Uma pia aí pra falei, você fazer, ó. Dessa porra dessa pedra aqui, ó. Não é possível que tu não sabe. Não, tá bom. E eu gravei, eu tenho esse vídeo até hoje. Gravei esse primeiro vídeo de 1 minuto, legal. Postei no Instagram, né, pessoal. E aí eu falei, cara, isso não tem sentido. E aí voltei tímido. Mas voltei já com a percepção... Pô, tava no final de 2015, tava tendo aquela recessão fodida, né? Uma crise política que aqui no Brasil sempre reflete na economia. E aí, então, pô, tinha ganho um bom dinheiro até ali, tinha uma grana guardada, mas o mercado já não se mostrava tão favorável como antes. E eu já sentia necessidade de fazer uma coisa diferente, mas não sabia o que era. E o Brasil é a maior geodiversidade
Nosso solo é riquíssimo, tem rochas Foi bem na incríveis. época que a construção civil deu uma parada, né? Deu, pô, que a galera ficou com o apartamento fechado, pô, não tinha apartamento pra vender, não tinha ninguém querendo comprar. Incerteza fodida. Aí, beleza. Eu falei, cara, vi muita rocha brasileira lá fora, que não ficava aqui no mercado interno, que eram todas exportadas, tipo a melhor maçã, né? E aí, eu quando voltei, falei, cara, eu vou montar uma marca, não pensava em marmoraria, estrutura de produção, nada disso, uma marca de rochas padrão exportação, que fiquem, que eu consiga de alguma forma deixá-las dentro do mercado interno. Então, um padrão boutique, assim. E aí vim com essa vontade, com o que eu tinha visto lá, e comecei a comprar alguma coisa no Espírito Santo, onde é o maior polo. Eu comprava de um espanhol antes, que ele levava pedra daqui para Espanha e trazia da Espanha para cá. Então, algumas pontas de estoque dele eu comprava já. E daí, continuei com essa demanda, fizemos uma casa cor, cresceu o volume, aí eu fui para o Espírito Santo, dei uma sorte fodida, né? Ou Deus, que eu cheguei no lugar e falei, pô, eu tô procurando um negócio assim, o cara falou, eu compro do fulano, falei do nome do espanhol, foi eu que vendo pra ele. E daí o cara me levou num lugar e falou, mano, tem isso aqui, tem isso, tudo, me mostrou tudo. Aí o cara me empolguei e comprei. Peguei a grana, comprei tudo. E voltei, esqueci, tinha que pagar o frete, né? Falei, Mila, não temos o dinheiro pro frete agora. A Mila já atuava comigo e de forma individual fazendo os projetos. Então ela tinha uma grana, também sempre me ajudou muito financeiramente quando eu precisei. É o primeiro estúdio de gravação que eu abri, quando fui estudar música, quando me formei e voltei, me formei em áudio e acústica, e aí voltei a abrir o estúdio de gravação, ela que me ajudou a montar na época, com dinheiro meu, mais a grana dela. Então sempre me apoiou muito em tudo, né? E aí eu falei, tá, então, pagamos o frete e trouxemos. Aí eu falei, tá, agora tem o catálogo, tem uma porrada de pedra lá na marmoraria do pai, e tem que expor isso aí, meu. Então precisamos de um showroom. Então vamos alugar uma sala. Dinheiro, dá um jeito. Aí poxa, achei uma sala, o cara assim, ó, tem que pagar 6 meses adiantado. Ele queria 1 ano, na real, né? 1 ano. Aí eu negociei daquele, não, 6 meses. Aí pagamos 6 meses. Aí, pô, agora não tem dinheiro pra fazer showroom, porque tudo no aluguel. Balneário, caro pra caramba, aluguel. Aí cortamos as pedras em umas amostras grandes pra não levar a chapa inteira, porque não cabia tudo dentro da loja. E aí colocamos nas paredes, assim, ela fez o projeto e eu comecei a levar os clientes lá, mandava o catálogo virtual. Aí o cara, não, nunca vi essa pedra, vem aqui ver, tem aqui no showroom e tal. Quando queria ver inteira, eu levava na marmoraria e começava a mostrar o projeto. Ó, o showroom vai ficar assim, estão fazendo os móveis agora, que não ficou pronto, mas vai ficar assim e tal, tal. E fomos construindo aos poucos. Eu lembro que a primeira formação do showroom, o primeiro projeto inteiro foi executado em 1 ano, né? Foi. Levou 1 ano até eu conseguir deixar tudo pronto. E eu tenho uma inquietude comigo que, assim, ficou pronto, eu quero mudar. 16 para 17. 16 para 17. E agora a gente tá saindo para uma loja Qual bem maior. teu signo? Touro. Ah, tá. Não. Não? Não, porque você fala... Ascendente Gêmeos Ah, e... tá. Geminiano. Tá aí, os gêmeos. Porque tu falou, tudo, ficar pronto, eu quero mudar. O tempo todo quer mudar, eu falei, Nunca tá pronto. ter. Sabe que desse Nunca último, tá pronto. Deve ser desse último geminiano. projeto eu não botei um último quadro, porque a hora que eu botar... Ele vai querer trocar de novo. Mas eu já fechei já, em março nós estamos em mas outro lugar. Aí eu vou já botar foi. um quadro e vai dizer, pronto, terminamos, agora vamos pro outro. Vou levar o Porque quadro. Tu gosta antes de mesmo... fazer obra, então? Não gosto de fazer obra, eu gosto do novo. Ah, tá. Tu A minha gosta do novo. terapeuta sempre diz que eu sou viciado em estresse. E a psicóloga organizacional que trabalha conosco, a Fran, também disse um dia pra Mila, né? Que ela não falou isso pra mim. Antes da tua terapeuta até, né? Antes da tua mercado é psicóloga. viciado em estresse. Mas é um estresse que motiva, não é aquele estresse de terceiro que eu não controlo. Então eu sempre faço as coisas me colocando assim numa situação mais de pressão, que eu funciono bem. E aí eu falei, pô, tá pequeno aqui, já tô achando pequeno e tal. E a gente agora conseguiu... E aí assim, cara, no dia, eu falei, amanhã eu quero uma... Tem até uma frase que fala que o homem precisa sempre de uma incomodação, né? É uma mulher bonita e uns boletos, é incomodação. Tem que ter Incomodação incomodação. tem que ter, Senão, senão não faz sentido a vida. tu já tem mulher bonita. E os boletos tem bastante também, tem bastante boleto. E aí, bicho, é assim, boto na cabeça e aquilo fica enquanto eu não faço. Então, eu sou muito workaholic, assim, trabalho até de madrugada e tal, todos os dias. E aí eu saía toda madrugada e eu ficava assim nas ruas aqui, porque aqui a gente tá bem no polo da arquitetura, né? Então tem o shopping da arquitetura que é lá no outro lado da cidade, que daí é um shopping, que daí se tem vaga você consegue entrar, se não tiver não tem. E tem aqui essa avenida que é toda de arquitetura. Então, caso, e a gente tá bem no casa, comecinho. E daí eu saía da terceira, loja, né? isso, eu saía da loja e ficava assim nas ruas procurando sala. Então, até achar. Às vezes com a Marina atrás, dormindo na... Às vezes você junto, né? A Camila cansou de dormir no showroom, ficar até tarde comigo, dormir no sofá do showroom. E aí, um dia na academia, já deu com essa vontade, sala nova, lugar novo. Falei, mano, só sala nova aí. Falei com o corretor, esse cara tá construindo o prédio lá do fulano, amigo nosso.
Pô, legal. As salas já estão prontas? Não, mas estão quase prontas. Eu falei, pô, aí pronto. Aí achamos a sala, então em março a gente tá num ponto novo e eu tô com puta tesão de fazer tudo isso de novo. Todo dia eu trabalho, pilho em fazer e tal, aí a gente tá mexendo nos projetos mais uma vez, né? Vai ser, dessa vez, assinado pela Mila, porque a gente sempre coloca algum arquiteto também parceiro para assinar, mas sempre o primeiro desenho é ela que faz. Então a gente tá sentadinhos juntos ali. Aí tem muito pitaco, aí eu falo muito. Trabalhar junto. Como que é a divisão dinâmica de vocês lá no trabalho? Então, hoje... Você é de um setor, ela é de outro? Hoje a gente atua em 3 braços, né? Que tem a marmoraria e a estrutura física, que daí é a produção e o showroom, que daí são onde eu trouxe o Luiz de sócio. Eu faço parte lá do G4 Educação, né? Do Thales, que legal. então lá que o Alfredo que me dizia, cara, vocês são o G4 das pedras, abre assim, faz assim, me ajudou muito, né? Me mentorou bastante nesse sentido. E fez com que eu tivesse a certeza não, mas assim, aquele empurrão que faltava para eu realmente abrir o equity da empresa para outras pessoas. Então, uma área trabalha na marmoraria, que o Luiz era meu braço direito, esse ano ele entrou como sócio, tá vestindo, né? Tá fazendo um contrato de veste com o Cliff. Na parte do digital, eu tenho o Charles, que começou comigo no primeiro infoproduto que a gente abriu em 2019, que foi que deu O famoso Charles. O famoso Charles. Cara, eu tenho a graça de Deus de trabalhar com as pessoas assim que já eram meus amigos. Tem dia, não dá pra misturar trabalho e amizade. Funciona bem lá. Eu e ela funciona bem no relacionamento marido-mulher. Meus amigos funcionam bem também comigo. E algumas pessoas muito específicas. O Luiz também era um cara que trabalhou comigo lá no meu pai. Eu falei, cara, um dia eu quero ter esse moleque junto comigo, porque ele saiu do meu pai e eu meio que perdi contato. E ele tava até meio desiludido da vida, meio trabalhando de Uber. Aí eu falei, cara, vem cá, eu já tinha Nobre formado, falei, deixa eu te mostrar um outro jeito de fazer marmoraria. Olha só, a gente faz assim, é desse jeito, tem esse processo. Eu falei, caralho, irmão. Aí ele teve vontade de voltar e tá comigo, ficou 2 anos trabalhando como dono. E daí esse ano, quando antes virar, eu falei, mano, tu tá trabalhando tanto quanto eu. E então, ano que vem, eu vou te fazer uma proposta. E ele tá com a gente aí. E aí tá aprendendo também como é empreender, fazer necessariamente liderança, entender que às vezes a gente fecha negativo e tá tudo bem, a gente recupera o resultado no ano que vem, que a gente é o único que tem que estar ali todo dia, entender que as pessoas faltam, outras se atrasam e que no fim a bola é sempre nossa, por mais que você tenha uma equipe toda para trabalhar, o negócio é esse. O Charles comigo no digital, na parte dos treinamentos e hoje, né, é quem me faz todo o suporte, que estava comigo, principalmente no que diz respeito aos infoprodutos. As partes presenciais, né, quem me acompanha mais é a Fran. E aí tem o e-commerce, né, que tem um braço no Espírito Santo, que a gente faz do escritório de lá, tipo a logística que é melhor. Distribuição. Exatamente. E aí alguma coisa também de um CNPJ de lá para cá que eu trago porque a gente consegue fazer transferência de estoque, então financeiramente é mais interessante. E a Mila atua comigo, então, dentro da parte do showroom, cuidando da galera dos projetos. Legal. Ela tava um pouco na menos. marmoraria também. Agora voltou lá, porque eu digo que a marmoraria, irmão, é a escola, é chão de fábrica, é foda. É linha de frente total. Então, como ela, por conta da Marina e tal, perdeu um pouco de ritmo, que também aconteceu na época que ela competia no fisiculturismo, perdeu o ritmo, aí eu boto ela dentro da marmoraria, aí lá tu ganha ritmo de novo. E ela já voltou. Aí eu falei, ó, até colaborador, colaborador de showroom, cara, porque no showroom você tá lá, você chega às 9 da manhã, tem somzinho, música ambiente, isso aqui é agradável. Eu deixo a galera, se quiser beber um uísque, qualquer coisa, pode beber, desde que não fique bêbado. Tem um café do bolinho todo dia, não sei o quê. O cara tem outra percepção do negócio. Vai lá na marmoraria pra ver. 7h30 o pau pega, tá a sirene, o pau tora, e aí a máquina liga, e aí, mano, não tem, entendeu? É pó e água, é lama, e aí você suja o sapatinho e tal. E assim, aí esse ano a gente abriu a distribuidora também com o Rafael, que é um cara que me conheceu do digital, que foi uma das primeiras empresas que acreditou no nosso trabalho. Ele dizia assim, cara, quando eu te conheci, tu tinha, sei lá, 1.400 seguidores, 2.000 seguidores, e aí eu ficava dizendo, esse moleque fala muita coisa na internet, pretencioso pra caramba. Será que ele sabe o que ele tá falando? Eu nunca vi ninguém falar de pedra assim, eu tô há 300 anos, nunca vi ninguém falar isso, eu acho que nem é verdade esse negócio. Deve ser mentira, ninguém sabe, daí a pessoa acredita. Ele falou, não é possível. O pai dele é um dinossauro do setor. E aí ele, quando a gente cresceu um pouco mais na internet, ele recebeu uma ligação, era a empresa dele me convidando para fazer presença VIP no stand deles da feira e tal. Daí um dia ele chegou, mano, tu precisa de gente, senão tu vai pirar, tem que contratar gente. Eu vou te dar uma grana. Eu falei, como assim? Eu vou acelerar a tua empresa e tal. Paulista, né, outra mentalidade, de startup e tal. Vou te dar uma grana para acelerar o negócio. E ele falou, eu vou te pagar como? Não, no momento certo isso vai acontecer. E aí eu preciso, só que assim, ó, tem um trato aí tu, o dinheiro é para contratar pessoas. Daí foi onde eu trouxe a Fran, que é a psicóloga, foi onde eu trouxe o Zandro. Que a Fran é madrinha da Marina também. Que é a mulher do Thiago Mira. O Zandro, que era irmão dela, que veio para cuidar da parte de foto e vídeo, porque a gente faz conteúdo o tempo todo. Então, assim, eu fui trazendo mais gente, cresci a operação do showroom e tal. E aí,
passou esse ano inteiro, né? Acho que nem recém completou um ano dessa aceleração. Com 10 meses, ele me apresentou o que era o escopo da Compartilhe, que é essa plataforma digital que a gente distribui rochas. Muito E legal. ele mora em Moreré, Muito na legal. Bahia. Em Moreré. Comprou um pedaço da ilha lá, é uma ilha. Ele foi A comigo Moreré é uma ilha. na Bahia, perto de Morro São Paulo. Não conheço, não. A gente foi fazer uma palestra em novembro, um evento chamado Stone Week, do amigo meu Dodó, que eu conheci também porque era um aluno de uma das primeiras turmas nossas. E aí todo mundo veio embora e o Rafa ficou. Eu falei, não, vou comprar um negócio aqui. E nunca mais voltou. Eu acho assim, mais super voltou. compreensível, porque, porra, Sim. Dá pra compreender. construiu base de vida sólida para poder viver assim com essa liberdade também. Muito legal. Hoje... É hoje, né? Que tá gravando. A Bia, que é a nossa sócia também no podcast, ela postou no Instagram... Foi ontem. Foi ontem? Foi ontem. Tá. Postou no Instagram... O que gostariam de falar sobre... O que eles gostariam de ouvir no nos podcast. E Ah, uma das legal. coisas era a finança do casal, né? Uhum. E eu vi um vídeo teu falando das finanças pessoais Uhum. que se misturavam com as finanças da empresa, né? Mas não as nossas, né? Não, Não. sim. Que você ensina como Ah, não como fazer isso. É, como porque não eu fazer. sempre É fui uma muito- pergunta. eu se- daquelas de caixinha? Isso, alguém fez pra você como não fazer isso. E aí você Como separar como o dinheiro da separar. empresa de casa, né, mano? você administra os dois, Eu sempre de fui... casa e da empresa? Não, de casa é a Mila que administra e Uhum. eu fico mais de olho da empresa. Ah, Quando começou, que o negócio era menorzinho, eu dizia pra ela, Porque o negócio menor a gente sempre mistura. Eu... não, mas No eu já início, a era... gente Eu Ah, já tu era... já conseguiu. mano, Ele já tinha É, a isso, gente- ele já tinha isso porque no pai dele misturava-se muito. E ele formado em administração, aquela coisa toda, ele tem muito aquela eu tive que me informar em alguma coisa. Ah, é, Meu pai então me- você minha acabou mãe também, fazendo. acabou fazendo a administração. Concluí Então algo. ele sempre falava, e era uma das maiores discussões deles lá, que ele dizia, pai, você não pode misturar. Porque tinha uma percepção distorcida do que ganhava. Por exemplo, num único ano ele trocou a piscina de lugar 3 vezes. A primeira vez ele trocou e aumentou. A ilusão do faturamento, né? Aí a segunda... Isso. Aí eu falei, pô, mas esse ano não fez... Eu falei, cara, tu viu que tu trocou a piscina 3 vezes de lugar? Tu viu que tu tem um freezer cheio de camarão rosa e lagosta que tu curte e que tu compra no porra do cartão da empresa? Então, peraí, meu velho, não é assim. Vocês vão ficar criando uma insatisfação. Eu tenho uma regra que pra mim é clara, né? Que eu lembrei dessa pergunta. O cara perguntou como não misturar as finanças pessoais, né, com o ganho da empresa. 3 coisas, 3 princípios básicos para isso. Primeiro, tem o mínimo suficiente para você viver de forma confortável que te faça trabalhar com engajamento. Que tu não diga, porra, tô ganhando tão mal da minha própria empresa que eu não consigo trabalhar. Não, mas assim, ó, não se deslumbre a ponto de querer surfar no luxo já da empresa, né? Tem muita gente que ganha um pouquinho, vê um pouco de dinheiro, não entende porra nenhuma de caixa e aí sai gastando dinheiro que não é dele. Sim. Então, assim, cara, coloca lá. O que você precisa para viver bem, de forma tranquila, a ponto que você tenha qualidade de vida para trabalhar. Isso não é ter luxo. Sim. Não é trocar de carro o tempo todo. Uhum. É o Perfeito. básico. É o básico. Segundo, depois que você definiu o quanto você precisa para trabalhar, construa eu digo que imunidade, não é nem saúde, imunidade financeira se dá com caixa. Quanto mais caixa a empresa tiver, quanto maior for o fluxo para os pontos de equilíbrio que vão vir à frente, operacional e não operacional, dependendo do modelo de negócio que for, você precisa ter pelo menos 3 meses, brother. Eu lembro quando eu voltei, a gente estava nos Estados Unidos, quando estourou a pandemia, e todo mundo vai ficar um mês parado. Então, eu falei, cara, você não tem dinheiro por um mês? No mínimo 3 meses de fluxo de caixa você tem que ter para manter a empresa com a galera de braço cruzado. Então, construa seu fluxo de caixa, porque é a imunidade financeira da empresa. E terceiro, quando chegar no final do ano, se for possível, eu não gosto de apurar o resultado para fazer retirada antes disso. Chega no final do ano, apura o resultado, vê quanto te sobrou. 33% devolve para o fluxo de caixa, cresce mais ele, porque a tua empresa tende a crescer no ano que vem se você for um cara que realmente quer botar para fuder. Se não Sim. quiser ficar estático, também tá tudo bem. 33% cria fundo de reserva, porque a maior parte das empresas hoje, para construir alguma coisa de investimento, tira do caixa e não tem um fundo de reserva para investir. Então aquilo acaba sendo um investimento que vira uma dívida, né? Faz financiamento, parcela, etc. E 33% pega para ti e vai curtir a vida, mano. Mas aí isso aí tu pega e torra, porque tu ganhou teu Prolabore Tu todo já mês. se manteve Já se ali. manteve. Agora Ah. pega isso aí Troca e vai o ser carro, feliz. vai vai fazer fazer a uma viagem que tu viagem. quer. vai comprar bala belo, 7 belo pra chupar, sei lá, vai fazer o que quiser, mas faz isso aí. Divide esse negócio desse jeito.
É a maior dificuldade que eu vejo hoje, cara, da galera que consome algum produto digital nosso, é de como administrar, como fazer gestão financeira e gestão de pessoas. É verdade. É verdade. São os Eu dois acho que maiores são os dois problemas. maiores problemas mesmo. Com relação a casal, eu não Aí vejo a Mila cuida problema. da grande casa, né? Você cuida tipo da grande assim, casa e eu não cuido- vejo problema hoje, nós trabalhamos juntos, eu não tenho o problema de dizer assim, não, eu tenho que ganhar mais do que o Ricardo. Uhum. Porque existem casais que têm essa competição. Sim. Tipo, o meu trabalho eu tenho que ganhar mais. Às vezes, até muitas vezes as mulheres, né? Querer mostrar que é um pouco mais do que até o próprio marido. O que eu acho, ao meu ver, isso é uma opinião minha, óbvio, que o homem tem que ser o homem da casa. Uhum. Ele tem que ter o papel do homem da casa. Sim. Então, assim, ó, hoje o Ricardo, no meu ponto de vista, Provedor. é o provedor da casa. Uhum. Então, assim, o financeiro, e muitas vezes, dependendo da mentalidade do casal, atrapalha nisso. Sim. A mulher querendo competir com o homem e em querer ganhar sempre mais. Não vejo problema a mulher, muitas vezes, ganhar mais do que o homem. Mas, a que ganha menos também não tem problema. Sim. Uhum. Entende? Eu tava vendo um vídeo do Wendel Carvalho, trava a língua. E eles estavam falando disso, que ele tem essa percepção, sei lá, enfim, de que o homem tem que se comportar como o provedor. E aí perguntaram para a mulher dele, a Karina, acho que é o nome dela, como que um homem seria provedor se a mulher ganhasse mais do que ele. E aí Postura. aí ela fala exatamente isso, que não é só a questão financeira, não é a questão do dinheiro em si, é a questão da postura, é a questão dela saber que, embora naquele momento ela esteja ganhando mais do que ele, primeiro ela não tem que ver como sendo dela e sendo Do casal. nosso, do casal. Ela saber que se algo acontecer, ela tem alguém que está ali para dar segurança para ela, que vai sair atrás do dinheiro, que vai tá ali para prover, para ajudar realmente ela. E que ela acha que isso é, sim, um papel do homem. Aí ela foi extremamente criticada, inclusive, pelo hoje, movimento Não, feminista hoje, né? e tudo mais. Enfim, mas eu acho que é mais essa questão da postura mesmo. É a não postura, necessariamente não é o do dinheiro, dinheiro em si. Claro que não. entendeu? E embora E às vezes ter essa postura de provedor é o cara que também dá conta de cuidar dos filhos em casa e a mulher sai pra Sim, empreender, tá isso. tudo bem Sim, com sim, isso, tá. né? tá meu? tudo bem. É que hoje nada agrada, né? Eu até postei esses dias brincando, que eu falei, comprei uma É que televisão era do nova. mimimi, né? Comprei uma televisão nova. Falei, vou comprar uma logo, porque caso dê problema no dia 30, eu tenho duas já, né? Vou precisar ficar com uma só, porque a classe média só pode ter uma televisão. Então eu vou comprar logo duas, que já comprei. Ah, eu vi esse teu vídeo. Aí, só que por um acaso, quem tava trazendo a televisão pra dentro do apartamento era a Era Mila eu. e a Juliana, que é a menina do financeiro nosso. E aí Tô fazendo vídeo, né? eu fazendo vídeo. Aí um amigo meu de São Paulo, o Júnior Andrade, o arquiteto, ele respondeu assim, que absurdo, você aproveitando das mulheres, fazendo elas carregarem a televisão. Falei, pois é, né, cara, podia ter dado uma forcinha aí, né? Não poderia, porque você subestima desta forma a força feminina de carregar uma televisão. Eu disse, claro, mano, nada agrada, não tem mais condição. Então, justamente hoje, Cada um qualquer tem uma coisa que se visão, fala, né? o pessoal critica, né? Ainda mais aqui, né, que não sai nunca mais, né? Sim. Fica aqui, Não, dá um É que eu corte. penso assim, ó, as verdade. pessoas têm que aceitar que cada um tem uma visão. E respeitar isso. A minha visão de família pode ser diferente da visão de vocês. Sim. Eu tenho uma visão de que a família tem o pai, marido lá em cima. A Marina ainda brinca, é engraçado, porque eu percebo que isso já vem da criança, eu nunca ensinei nada pra ela. Quando ela desenha, a gente desenha alguma figura de um bichinho, por exemplo, um peixe. que ela adora. O peixe maior é o pai. Uhum. Por quê? Porque ela se sente segura pelo pai. Então, a visão dela, quem dá segurança pra ela, não é a mãe. A mãe dá o chamego, cuida daquela coisa toda. Mas barato, o né? pai é o provedor de tudo. Ela percebe dessa forma. Então, eu tenho essa visão. Talvez porque... Inclusive, hoje eu fiquei muito chateado por isso. Hum, Com esse negócio do peixe pai, peixe mãe e tal. Fui deixar ela na minha mãe, dela já tinta, que a mãe tem, né, da guache, sei lá o que, pra ela pintar. Aí achou, aí a mãe, desenha, pediu pra mãe desenhar. Daí a mãe pegou e desenhou um peixe bem grande, aí um peixe menor e um peixe bebezinho, né?
Era assim, peixe papai. E a minha mãe, sim, a mamãe já fez bem gordo. Falei, porra, mãe, peixe A gordo. vovó, né? A mãe não. É, assim, porra, que sacanagem, meu. O peixe gordo é o papai, aí o peixe menor é a mamãe e o bebê é ela. Não, mas enfim, né? Eu tenho essa visão, mas não quer dizer que vocês tenham a mesma visão que a minha. Sim. E eu tenho que respeitar E tá vocês tudo e bem, vocês né? têm que me respeitar também. Tipo assim, não é só eu que tenho que respeitar vocês. Eu tenho que ser respeitada também pela minha opinião, pela minha visão, pelo meu Concordo. jeito de pensar. Não é só querer respeito, né? Ou Sim. impor a tua verdade, Não. né? Como se fosse a gente Você tem que absoluta, né? entender que Convicção todo pra mundo, que que todo bosta, mundo assim. tem. Cada ser é individual. Você pensa de um jeito, não quer dizer que você é casado com a Mari, que você vai pensar exatamente igual a ela. E você É também verdade. tem o direito de mudar, né? E o que pode De acontecer é pensamento os e opinião. casais, É verdade. pela proximidade diária, pela convivência e tudo mais, começarem a pensar parecidos. Por quê? Porque vocês estão indo pelo mesmo caminho, vocês estão de mão dadas. Entendeu? E às vezes, no trajeto, o Ricardo vai me ensinar uma coisa que eu achava que era de tal jeito. E de repente, pô, mas o Ricardo falando, eu entendi agora. Eu acho que o que ele fala tem sentido. E você pode mudar no meio do caminho, Uhum. né? Com certeza. Só que o ser humano tem o hábito, o hábito pior que tem, na realidade, de julgar o outro. E achar que só ele pode julgar, não pode ser julgado. É verdade. Acaba não respeitando. Exatamente isso. Mas, enfim, casais, né? Que caminham juntos, pensam juntos, tendem a ir mais longe. E crescem juntos. Crescem juntos. Eu tenho uma com pergunta. certeza. Posso eu, não sendo o host, fazer uma pergunta? Pode. Eu queria saber como o senhor se despertou e a senhora para o meio digital. Tá trabalhando junto também? Tô. Tá na Aham. Minha sócia. É isso aí. Eu, às vezes, digo assim, vou mandar a Mila embora. Quando tô bravo. Eu lembro que é sócio. Eu falei, Nem não, Não pode. tem como. nem posso. Eu tenho a maior Ele parte. também não vai poder. E aí, por conta desses outros CNPJs, eu tive que ir abrindo mais cap table da Nobre pra ela. Eu lembro que ela que é majoritária ainda. Eu falei, tô fudido eu. Eu não posso fazer nada Ela que na vai te realidade. mandar embora, né? Olha que retardada. Aí eu acordo, eu lembro, aí eu falo, deixa assim mesmo. Cara, eu fui... Aquela história do até quando eu perco o Tu já respondeu isso aqui no podcast? Não, Acho que Não? não. Ah, que legal. Acho que não. Então, não. Então, porque eu te conheci alugando carro. é. E aí um dia eu tive sentado falando de marketing digital. Eu falei, o que aconteceu? Então, foi esse ano, em março? Fevereiro, eu acho. Fevereiro. Foi pouquinho antes do antes primeiro do- carnaval, que no Rio teve 2, né? No Rio de Janeiro é dois carnavais. Parada São lá vários. diferente. ao Tá longo bom, do- tá bom. Não, e teve até o último agora também, quarta-feira o Flamengo foi campeão, foi Mas carnaval lá terceiro também. carnaval. Né? Carnaval. Então, a gente veio pra cá resolver um problema aqui em Floripa e a Mari teve que voltar pro Rio. A Mari teve que voltar, que ela tinha uma audiência. E eu fiquei aqui meio que sem fazer nada. Eu tinha uma reunião, tá, mas que só aconteceu no carnaval, então não ia mudar nada, eu ia ficar uns 15 dias aqui sem fazer nada. E eu fiquei, putz, cara, o que eu tô fazendo aqui sem fazer nada? Aí fui e consultei na internet. Como ganhar dinheiro na internet. Clássico. Pra não ficar longe da Mari. Então, daí teve essa parte, né? Que eu quero fazer uma coisa que... Com liberdade geográfica. Com liberdade geográfica e trazer ela junto, porque ela também queria sair da advocacia, né? É mesmo, é? Na verdade, eu já estava num processo de sair da Isso aí. advocacia. Eu já tinha... Minha mãe também tá com Eu essa pira aí. comecei a fazer cursinho. Acho que a mãe nem tá atuando mais, né? Muito Alguma pouco, uma coisa. coisinha ou outra. Alguma coisa. Eu comecei a fazer cursinho porque eu queria fazer medicina. Medicina. Aí, ó. Que é uma Agora, coisa que já. eu gosto, mas eu falei, cara, eu também quero ter filho, vai me inviabilizar Puxadinho, bastante. Aí acabou que eu fui diminuindo a advocacia bastante pra fazer alguma outra coisa, porque eu não queria mais advogar. E aí ele veio com a ideia. Aí eu consultei na internet, comecei a olhar para fazer um e-commerce e tal. A Mari tinha já a Lisa Maria, Legal. só que tava meio que engatinhando ainda. Como é que chama, Mari? Lisa Maria. Lisa Maria. Lisa Maria. Maria. É roupa? É, Legal. roupa feminina. Roupa e acessório. Inclusive, eu sigo. Que bacana. Aí É da minha. eu comecei a estudar até para poder ajudar um pouco ela. Comecei a olhar vídeo no YouTube. E aí a gente começou a ver umas lives, assim, como criar um e-commerce. Aí a gente, já no Rio, eu tive a ideia. Daí o que aconteceu? Foi o primeiro carnaval aqui, daí a gente foi pro Arung. O primeiro e único, diga-se de passagem. primeiro. Daqui foi o primeiro. Foi o primeiro. Aí a gente foi pro Arung e, cara, minha cabeça já tinha virado. Eu falei, cara, eu vou mudar minha vida esse ano. Tem que mudar aqui primeiro, né? Não adianta. Eu vou mudar minha vida esse ano.
tava todo mundo na festa e até meus amigos, tu que eu não pirando. sei quem no dia me perguntava, como é que tu tá? Tu tá mal? E, cara, eu tava no meu canto. E todo mundo achando que eu tava com algum problema. Cabeça Só que a fervilhando minha já. cabeça já tava mudando, né? Eu não tinha nem falado isso com ela ainda. Eu falei, não, eu não quero nem mais sair esse E já ano. tinha consumido que tipo de conteúdo, irmão, que deu esse... Cara, eu acho que... Que fez tu ficar assim tão Não, aficionado? foi a minha até? cabeça mesmo que mudou. Eu falei, não, vou mudar. Eu não tinha nem visto nenhum Nem conteúdo tanta assim. coisa assim. aham. É, não. Porque às vezes tem uma parada e o cara vem e fala, caramba, é isso, né? E aí o cara... Não, era o tráfego pago ali. Ah, Eu tá. me interessei Uhum. já pelo tráfego pago. Ali, pô, legal esse aqui de anúncio online. É, Acho que isso aí... Porque, mano, eu vou te falar, tá? Eu já contratei vários gestores de tráfego para nossa plataforma, vários caras que trabalharam conosco dentro do escritório, gente que a gente contratou de outros lugares, que trabalhou home office e fazia, né, via videochamada, dia a dia de trabalho, e gente que a gente treinou, e no fim a gente contratou uma empresa terceirizada, que é o que tá dando mais certo. É uma parada ainda uma puta janela de oportunidade, um mercado gigante, que Muito. tem pouca gente boa de fato, e que faz uma Sabe, é diferença muito bom. fodida. Cara, falam que apenas 10% das empresas do Brasil anunciam na Anuncia internet. na cara. internet. Uhum. Loucura. E aí tu imagina que se dessa 90% 10%, 5% os caras são medianos, outros 5% dividem entre o bom de verdade. né? Exato. Então, olha a fatia Louco, que ainda né? tem no mercado. O mercado é muito grande ainda. É. Aí, Não teve do lado assim de quer ganhar mais dinheiro, não apareceu aumento seu pênis 5 centímetros? São as Será que coisas não- mais Será que não desejadas. ficou ali, ficou aficionado na balada? Isso aí vende pra caralho. vende. Uma vez eu vi O nicho black vende legal, né? acho que o Bruno Perini conta que encapsulado, uma essas menina coisas chegou tudo. pra ele e perguntou, tipo, eu te sigo, quando ele tinha pouca gente ainda seguindo ele e tal, eu te sigo, eu queria ver o que eu faço com o meu dinheiro e tal, tá, mas ele viu que a menina cabelo rosa, assim, meio bem jovem, falou, Bem deve ter, novinha, sei né? lá, 19 100 mil, anos. 200 mil, ela deve ter guardado e quer saber aplicar isso aí. Tá, mas quanto tem? Ah, tipo, 1 milhão e não sei quanto. Eu disse, mas como assim? Esse 1 milhão tu fez como? Quantos anos você tem? Sei lá, 20? Fez vendendo um e-book, velho, de como tratar a ejaculação precoce Pô, essas coisas vendem É, muito. vende, pô. na internet, porque o cara tinha vergonha de ir no médico. Uhum. E ela Aham. simplesmente pegou um que era em mandarim, parece. Traduziu. Tem puta mérito, né? Tem que ganhar 1 milhão mesmo. E aí botou isso aí, trafegou e pau. Continua, desculpa, aqui você me Mas lembrei. Lembrei disso aí. isso é uma coisa que fazem muito. Então, pega a dor da pessoa ali, né? Pô, E tem bastante dor aí. imagina, né? Já foi? Bate na dor. Ligeirinho. Para os esquece, homens, comigo isso mesmo. é muita coisa. Então, pô, daí mudei cara a paga o que cabeça for. ali. É. Lógico. Mudei a minha cabeça, daí eu falei pra ela depois do carnaval, falei, cara, eu voltando com o Alex, com a Bia, Tá. pro Rio de Janeiro, aí falei, cara, eu vou mudar esse ano, vou parar de sair, eu quero focar no mercado digital. Eu nem sabia ainda o que eu queria fazer de verdade, eu falei que eu queria parar de sair, que eu queria focar nas minhas coisas. Falar disso aí que tu fala aí da Night? De night. Aí, tanto que a gente não saiu mais, né? Só foi no aniversário, É isso aí. desde do carnaval. Mas é assim que você É, consegue exatamente. focar, né? Não tem foi como. assim. Não consegue. Não tem Foi como. assim. E É aí, incompatível. Exato. E aí a gente montou o primeiro e-commerce, já deu certo. Eu comecei a estudar. Não, teve uma história legal até. A gente tava vendo umas lives no YouTube e eu acabei não entrando na mentoria do Cacheta, Diogo Cacheta até. Não entrei na mentoria dele e do Vitor, de primeiro momento. Sim. Eles fecharam o carrinho e tal. E aí eles falaram de um curso, que é o que a gente acabou de voltar ali em São Paulo, que é o SDA, o Segredos da Audiência. Uhum. Que a gente Teve em abril. teve em abril. Aí eles falaram, quem vai no SDA? Quem vai no SDA? E a gente, pô, o que é SDA? Daí a Mari, pô, o que é SDA? Não sei o que é isso. Aí a Mari foi consultar. Pô, Sou a rainha do Google. Tem até uma figurinha, vou ver no Google. Tudo que falam eu vou pesquisar. Google. Ela curiosa. olhou assim, pô, é um negócio de marca digital. Vai estar Pablo Marçal, Marcos Sei Paulo, que, tá. vai estar Paulo Vieira. vai estar essa galera toda do marca digital, que a gente não conhecia ninguém também. Só os gigantes. Só Mas a os gente gigantes. nem conhecia, nem sabia que eles eram gigantes também. Sabia nem quem era. Nem sabia, Não quem, sabia era. quem era. Ninguém, não sabia. O Samuel Pereira, que é o dono do evento, a gente não Uhum. sabia quem era. Pra te ver como o mercado é grande mesmo ainda. Olha só. Isso foi quando? em abril. Desse Agora. ano? Desse Desse ano. Que ano. loucura, né? E Aí... daí você começa a falar, os caras acham que tu é louco, tá? Hã? Tu começa a falar, a galera acha que tu é louco. Aham, muitas pessoas A gente acham. faz a imersão aqui, recebe gente do Brasil todo e de fora do país, no nosso evento presencial. E aí, os arquitetos que compram com a gente, que tudo vê eu postar, às vezes falar de curso e depoimento de aluno, nunca tiveram Eles a não percepção do que era. entendem. Aí um dia eu falei, cara, eu vou trazer um arquiteto que atua em Dubai para palestrar, que é esse Júnior que tá lá em São Paulo que eu falei. É um querido. E eu falei, vou trazer esse maluco pra contar a história dele, que ele bombou também com marketing digital. Um sheik viu uma postagem dele, gostou e levou ele pra projetar palácio, só isso.
E aí, bomba. e Porra. o cara, nossa, tu vê o vídeo dele falando como ele começou, ele mesmo se formando com 20 e poucos anos de óculos, não acredita, ele falou, não, eu quero ser arquiteto internacional, mas nem falava inglês, aquela coisa toda. E aí um cara achou 2 projetos, um é de um cara de Los Angeles, um americano não quis atender o cara, eu não lembro se era Doha, onde é que era, e aí daí o segundo projeto, a segunda opção era ele. E aí o cara ligou e falou, cara, deve ser trote, né? Por sorte, tinha uma menina que falava inglês na época no escritório, deve ser trote. E o cara insistiu, fez uma videochamada, não, vai fazer o passaporte, não sei o que e tal, tô mandando a grana, vem pra cá. O cara conseguiu o palácio dele, 4 em volta pros filhos, e o cara é dono da Mr. Hungry, a maior hamburgueria do Oriente. Caraca. Caramba. E aí, porra, bombou. Daí showroom da Bentley, aí um monte tá com obra em 7 países. E eu trouxe esse maluco pra palestrar, porque a gente se conectou pela internet. Ele é gente boníssima, moleque, não tem nem 30 anos de idade ainda. E aí o pessoal veio assistir ele e viu o que era que a gente fazia de fato com a plataforma de treinamento online. Uhum. Porque todo mundo vai achar que o Google ficou louco. Acho. Tá indo nos Ninguém eventos nem entendeu, ainda. né? O que ele Nem tá fazendo, entendeu nem ainda, entendeu né? o que eu tô Aham. fazendo. E as pessoas, quando elas percebem que você parou de sair, tá ficou louco focando em doidão. alguma coisa pra você, mas que elas também não entendem o que é, piora. É, Você é tão verdade. louco, nem É sair eles querem mais. Uhum. É verdade, é verdade. Mas e aí, Guga? Aí ela olhou, vamos, amor, nesse evento? Esse foi o primeiro que vocês foram? Então? Foi o o primeiro. Foi o primeiro. Foi em abril. Aí a gente foi no evento, eu, ela e a Thaís, que é a sócia Que é dela minha também. sócia na loja. E sem saber o que a gente ia fazer no evento também. Aí chegou no final do evento, porque esses eventos também são bons, né? São. Pô, Aí- 3 dias de imersão. O cara Aí- Tu falando sai de doidão, lá com a né? energia, isso aí, a vibração lá Aí em cima. tinha um Volta pitch de doidão vendas, mesmo. o primeiro pitch de vendas era pra entrar no grupo Black deles. Uhum. Daí ela, não, vou participar desse Black. Eu falei, cara, pelo jeito esse negócio aí, eu acho que vai dar uns Cara. 100 mil. Uhum. Ela, não, acho que se for uns 50, acho que dá. Daí quando eu vi no final, bum, 100 mil. Acertei. Era 99 mil. Eu falei, acertei. Daí, isso não vai dar então. Mas já tá na minha meta pro ano que Daí ela vem. falou, minha meta vai ser entrar. 2023. Aí teve o segundo, né? Que nunca pode parar de vender também, né? Não. Daí teve o segundo. E a pessoa precisa de motivação o tempo todo. É, De isso input aí. de fora. Tem. Isso aí, tem que Aí só pra vender. eles chegaram e saiu a imersão dele, né? É. Aí ele vendeu a imersão, que Do era mais Vitor? barata, era 10 mil. Não, Do Samuel. Do Samuel. O mesmo evento. Teve a Uhum. de 100 mil, depois teve a de 10 mil. Aí ela foi nessa de 10 mil. Daí o que aconteceu? A gente foi na palestra, tava na palestra do Paulo Vieira. Aí falando de mentalidade, né, Mari? Uhum. Como é que era? Ele levou até uma bola, fez uma dinâmica de unção, de sucesso, de prosperidade, de você atrair, de acreditar em si. Deu uma pegada assim, meio de Isso. PNL, sabe? Dá Uhum, uma uhum. reprogramada. E aí eu falei, vamos fazer essa imersão, porque ela tinha um valor para ser uma Individual. pessoa e aumentava só 4 mil se fosse os dois. Aí eu falei, vamos nós dois. Aí ele falou, não, eu vou no banheiro e Vou pensar. vou pensar. Vou pensar. Beleza, aí ele foi lá no banheiro, pensou, voltou, eu falei, e aí? Ele, E aí, não, vamos amor. lá se inscrever? Ela falou, eu falei, Ele, não, amor, vai só você, que eu quero fazer outra coisa. Não quero ir nessa imersão, quero ir uma imersão de lançamento. E aí eu falei, tá bom. Fui lá me inscrever. No que eu fui me inscrever, ele e a Thaís ficaram lá, tava até com um café que a gente tinha pegado, e aí ele e a Thaís, uma moça pediu pra Thaís tirar foto. Ele ficou com os dois cafés na mão. E o cara que ele... Que é o que tinha falado pra gente do evento, ele foi no evento também. Uhum. Que era o cara que eu já tava seguindo os vídeos dele no YouTube, eu já tava começando a fazer alguma coisa, olhando e tal, O cara que tu postou e-commerce. esses dias, que foi um cara que te incentivou a começar? Isso, foi ele um é um deles. deles. Foi um Aham, deles. É Foi um um deles. deles. É o Vitor e o Diogo. É o Vitor e o Diogo. Aí eu cheguei e vi esse cara. Só que nessa hora a Mari tava fazendo a inscrição dela. E eu fiquei olhando ela de longe. E eu com um café na mão, assim. E fiquei olhando ela e falei, pô, que legal que ela vai mudar de área, né, cara? E tá toda empolgada. E, pô, eu vou incentivar ela até o final. O que eu vou fazer? Eu preciso de uma mentoria também, preciso, né? Porque a gente sempre precisa estar estudando, a gente precisa. E o que eu, deveria ter entrado naquela mentoria lá, era aquela que eu queria, aquela que ia dar uma virada de chave. E fiquei com isso na cabeça e falando pra mim mesmo, cara, olha que loucura. Nisso, o cara aparece na minha frente. Em nenhum momento do evento eu tinha visto ele. Uhum.
Nessa hora, ele ficou aqui na minha frente, assim, ó. E ele ficou olhando pra um lado, olhando pro outro, olhando pro lado, olhando pro outro. Ele não me conhecia. E eu fiquei olhando. E falei, Pra ver se é ele mesmo. cara, Será eu que vou falar com esse cara. Botei um café em cima do outro, assim, fui, cutuquei. Ele falou, cara, posso apertar tua mão? E o cara, pode, pô. né? Daí eu falei, não, eu vejo teus vídeos e tal, tu já deu uma virada de chave ali na minha vida, eu tô começando a consumir teus conteúdos e não sei o quê. Pô, eu queria ter entrado na tua mentoria, mas fechou o carrinho e não consegui, tal. Ele, tu quer muito entrar? Daí eu falei, eu tô nesse evento por causa de ti, eu vi tu conversando com o Vitor, então a gente veio pra cá por causa de vocês. E dele, pô, tu quer muito entrar na mentoria? Eu falei, pô, quero. Dele, então tu tá na mentoria. Quer aqui e tal, passa o Pix, não sei o que. Cara, quando eu peguei o celular na mão, eu tava assim, ó. Ele tremia. Tremia. Aí foi muito engraçado, Universo. porque eu voltei da minha inscrição e eu falei pra Thaís, eu falei, nossa, ele encontrou o Diogo, que legal, foi lá falar. Dela, amiga, acho que ele tá precisando de ajuda. Ele tá acho tremendo. Que o celular, acho que ele quer bater foto e não consegue. Aí eu fui lá. Aí cumprimentei o Diogo, falei, é um prazer e tal, sou a mulher do Gustavo, a gente tá aqui porque viu na tua live. E aí ele me falou, eu falei, você tá precisando de ajuda, amor? Quer bater foto dele? Não, ele deixou eu entrar na mentoria, tipo, todo feliz. E aí é online. Agora acabou as aulas. Mas foi muito, assim, uma questão realmente de Deus, do universo, conspirando. Porque se ele tivesse entrado quando tava o carrinho online, como a maioria, ele, ao meu ver, né, ele seria mais um mentorado. O Vitor que tu fala do tráfico. Agora ele já foi visto. Não, é outro. Agora eu conheço esse também. Agora ele já foi visto. No dia mesmo, a gente saindo do evento, o Diogo chamou ele pelo nome, Gustavo. Coincidentemente, quando eu fui fazer a minha imersão, ele estava e sentou na minha frente. E aí a gente ficou os 3 dias, o Gustavo estava no hotel me esperando e tal, e aí a gente ficou os 3 dias ali conversando. Então, assim, já virou uma pessoa que ele sabe quem é, conhece pelo nome. Já existe uma proximidade, né? Agora se encontrou de novo lá no evento, eles lembravam, sabe? Olha muito só, legal. Elas assim, começaram a rir de mim, né? Quando eu fui subindo a escada, voltando assim, delas, pô, ficou nervoso ali e tal. Eu falei, cara, não é que eu fiquei nervoso, é que eu estava imaginando aquilo ali. E quando aconteceu, eu fiquei nervoso. Tá ligado? Eu mentalizei muito aquilo ali, mentalizei. E quando eu vi que aconteceu, eu falei, caraca, isso é de verdade. Daí eu prometi pra elas, eu falei, cara, a gente não vai mais ficar pensando coisa negativa, a gente pensar coisa boa. Só coisa boa. Uma coisa que eu queria comentar, né? A gente fala essa questão do universo, Deus e tudo mais, não sei o quê. Quando existe, lógico, cada pessoa é uma pessoa, mas quando existe um relacionamento, casal, onde os dois pensam juntos e os dois almejam as mesmas coisas, porque o que acontece? A Mari queria muito sair da profissão dela, né? E vocês acharam um caminho e os dois começaram a pensar juntos. Por que hoje em dia a gente se dá muito bem? Tem perrengue no trabalho? Tem. Quando eu comecei a trabalhar, se eu seguisse somente o caminho do projeto e não seguisse junto com ele, talvez não teria sido tão bom quanto a gente junto, né? Nós optamos por pensarmos juntos. Então, eu, por mim mesma, escolhi segui-lo e ajudá-lo nesse sentido. Mentalizar as coisas. O Ricardo, a gente sempre tem muito disso. Amor, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o que você acha? O casal precisa estar conectado. O casal precisa ter esse tipo de tratativa um com o outro. De confiar, ajudar um ao outro, né? Seja em oração, mentalizando, ajudando financeiramente ou alguma coisa nesse sentido. Ou como você falou, eu vou tentar fazer de tudo para que ela consiga, né? E isso faz com que realmente... Isso faz com que realmente o universo conspire. Deus olhe para isso e não, é isso aqui, ó. Eles estão juntos, os dois estão, né? A Mari quer sair, vai seguir para o outro lado, mas que seja. Mas o Gustavo tá mentalizando junto com ela a saída dela e o caminho dela. Então, significa que os dois estão se apoiando. Porque o casamento é basicamente isso. É uma mesa com 2 apoios. Se não tiver um pé, a mesa tomba. Quando alguém reclama
parceiro dentro da empresa, às vezes tem, né? Esse papo, porque minha mulher é isso. Eu sempre pego, normalmente é um lápis, né, que tem na mesa, e estico assim pra pessoa, ela fica olhando. Igual a Mila agora. Aí eu pego aí, pô. Aí a pessoa pega, daí eu falo assim, puxa. Aí o que foi? Eu falei, esse é o relacionamento de vocês, mano. Nunca vai dar certo se ficar assim. Ou vocês escolhem uma direção pra seguir juntos, ou vocês vão ficar esse cabo de guerra. E aí não tem como ir pra frente mesmo. Toma uma atitude, senta, conversa e arruma. Ou se vê que não dá pra arrumar, então vocês não deveriam estar juntos. Vão por caminhos diferentes. E às vezes acontece muito disso, né? Tipo, o cara tá lá reclamando do trabalho dele, alguma coisa assim, e a mulher, em vez de ajudar, em vez de dar uma frase de apoio, errado, né? Ferra mais ainda, né? O Ricardo fala, teve uma época até que ele disse assim, mas só fala isso assim, Ricardo, aprenda, no final tudo dá certo. Eu disse pra Vila, tu às vezes tem que se opor a mim. Falei, pelo amor de Deus, porque eu estou fazendo uma loucura e tu não, é isso aí, vamos e tal. Falei, mas não é possível que tudo tá certo, tudo vai dar boa. Não é que tudo tá certo, é que a gente tem que pensar da seguinte forma. Obviamente que se ele fizesse uma loucura pro lado negativo, uma coisa ruim, uma maldade, eu ia ser a primeira a dizer pra ele assim, Ricardo, acho que você tá se passando, desculpa, mas volta, né? Volta pra terra. Agora, como eu vejo que o Ricardo ele sempre foi muito focado no trabalho, sempre foi muito focado nas coisas dele, em querer crescer, em querer ser melhor, não ser melhor do que os outros, mas ele... Sempre o melhor dele. Sempre buscando o melhor dele o tempo inteiro. Ele estuda muito, ele tem né, eu sou suspeito de dizer, mas ele é inteligentíssimo, então ele tem uma facilidade de aprendizado bizarra. Às vezes nem precisa pesquisar tanto, ele já consegue captar muito fácil. Então, assim, obviamente que eu tô vendo que ele tá buscando o melhor dele. E por isso eu vou incentivar. Eu não vou ser aquela mulher que vai dizer assim, botar ele pra baixo o tempo inteiro. Ou então, lógico, já teve dias de cansado e assim, pô, amor, eu quero ir pra casa. Porque o Ricardo, se deixar, ele não para, ele vira. Pô, amor, vamos descansar um pouquinho, sabe? E por isso que a gente se mudou pra perto da loja, cara. Mas em momento ela nenhum... pode ir pra casa... E eu não fico preocupado, que ela teve que ir até a Praia do Estaleiro e tal. Então ela falou, vai pra casa. Eu lembro que uma vez eu tava falando contigo, tu fez até um vídeo, era 10 e pouco da noite. 10 é cedo, pô. 10 é cedo. 10 eu tô terminando de atender aluno. A gente trabalha de casa, né? Agora. E aí, isso é bom e ruim. Porque o dia que a gente termina de trabalhar cedo é tipo 11 horas da noite. Tem dia que a gente vai até 2, 3 da manhã. Quando a gente olha e fala, meu Deus, vamos dormir, amanhã a gente tem que estar de pé. Mas tu faz com realização. Com realização. Eu falo pro Ricardo, eu vejo a batalha dele diária. E as pessoas às vezes olham, porque o Ricardo, tipo, tá, onde chegou, não sei o quê. Não, gente. Todo dia ainda. O Ricardo, quando ele consegue dormir um pouquinho mais de manhã, tu pode apostar, porque ele ficou até 2, 3 da manhã trabalhando. E daí a pessoa também precisa descansar. Mas eu, por muito tempo, eu dormia 4 horas por noite. Mas quantas vezes era 6 horas da manhã, ele já estava de pé? Sabe? Aí começou a fazer muito mal, porque isso não é bom. Mas faz a privação do sono, E aí eu comecei a perder muito em rendimento. Falei, cara, tem que arrumar meu sono. Isso foi agora. Isso foi agora, depois de muito cuidar da tempo. Saúde, porque daí eu engordei. Falei, tem que voltar. Aí eu comecei a olhar, e na terapia, dizendo, a minha psicóloga que a Fran indicou, a Simone, ela é muito na lata, assim, né? Então, assim, tu é um grande pau no cu contigo mesmo. Porque tu faz tudo, pra todo mundo que precisa, do jeito que tu pode, e aí tu não tá separando tempo pra ti. E aí tu tá reclamando que engordou, mas não tá indo treinar, não faz dieta, só come. Porque daí, né, trabalha até de madrugada, quando vem para o negócio, come qualquer coisa. Sim. Tu dorme pouquíssimo. Aí eu comecei a me regrar, porque já tava começando a ficar muito batido, assim, tava muito cansado. E isso é muito importante, porque a gente até treina com personal, que é para não faltar, porque mesmo a gente... Foi o que ele começou a fazer agora. Mesmo a gente trabalhando até tarde, se deixar, a gente fala, não deu tempo, mas dava pra gente ir. A academia na esquina de casa, a gente vai a pé. Loucura, né? Dava pra gente ir, entendeu? Aí a gente já começou, acho que foi quando a gente voltou, né? Lá do curso em abril, a gente já falou, não, bora voltar a treinar direito, vamos se alimentar da melhor forma que der, porque corpo são, mente sã. Não tem como você estar em alta performance se não estiver se alimentando bem, se não praticar atividade física. Não adianta. E se não dormir direito. Não adianta, vai dar ruim. Pode não ser num curto, mas a longo prazo vai. Mas eu acho que eu fiz essa rotina durante como. um ano, pelo menos. Eu acho que até mais. Pelo menos um ano e meio, eu toquei assim nesse ritmo diretaço.
2 da manhã, dormia, 6 levantava, 2 da manhã dormia, 10 para 6 levantava. Aí as pessoas vinham me perguntar assim, ó. Ô, Mila, o Ricardo, cadê o Ricardo? Eu falei, gente, trabalhando. Ô, Mila, a gente tá tentando falar com o Ricardo. Cadê o Ricardo? Trabalhando. Mas ele não tá eu posso respondendo. dizer que eu escalei bastante também nesse tempo, assim. Sim. Só que, claro, chega um Sim. momento que não funciona mais, né? Tá muito exausto, a cabeça já não roda. E eu sinto o reflexo disso hoje, assim. Que foi quando eu comecei agora a desacelerar e tal, para poder reestruturar a forma de fazer, de atuar. Mas o lance de competir comigo mesmo, também muito disso. Que minha mãe sempre dizia, se você... Minha mãe era do tipo da música do Mamonas Assassinas, lembra? É importante competir, mas eu te mato de pancada se você não ganhar. Minha mãe era essa pegada. Então, tipo, me botou a competir desde cedo e tal, aquela coisa toda. E aí, quando... Eu lembro de uma fala dela que era o seguinte, se você for se preparar para uma maratona, saiba que as outras pessoas também estão se preparando e que se você perder, você vai se cobrar porque você não deu o seu máximo. Então, todo dia tem que dar o teu máximo. Todo dia, todo dia, todo dia. Isso fez eu ficar nessa configuração, entendeu? Aham. Cara, eu consigo ficar acordado ainda? Consegue. Então, dá pra tocar mais um pouquinho. E O aí, a Ricardo- galera que o foi Ricardo trabalhando é completamente comigo noturno também. começou... Gustavo é também. Minha cabeça Doutor. funciona muito melhor quando não tem ninguém me chamando, né, mano? De todo mundo, eu acredito. Mas de noite Aham. eu penso melhor. E aí, o pessoal que começou a trabalhar comigo nesse ritmo, que pegou essa curva de crescimento, revezava. Porque alguém ficava junto, não todos os dias, né? Mas no começo, quando tinha algum projeto em andamento que dependia de uma terceira pessoa, revezava. Então hoje fica fulano, amanhã fica ciclano. E eles Mas dizem, mano, todo como é que dia tu era fica Ricardo, todo dia? é. Eu falei, cara, eu tô bem. E nunca Eu precisei vi usar um- energético nem nada disso. Eu vi um corte num podcast, não lembro qual, que falava o seguinte, tá o pai e o filho andando na floresta e eles estão numa charrete, né? E tá um toco na estrada. Tu viu esse? Não. Tá um toco na frente da estrada e o pai fala pro filho. Um tronco. Um tronco. Tira o tronco ali da frente. Vamos tirar o tronco da frente. Daí o filho vai, não consegue dele. Não, bota toda a tua força. Coloca toda a tua força pra tirar o tronco da estrada. E o filho vai, coloca toda a força dele ali. E o pai, tu colocou toda a tua força? Dele, sim, coloquei toda a minha força, não sai. Dele, não, tu não colocou. Eu tô aqui do teu lado, tu me pediu ajuda. Ou seja, às vezes a gente precisa pedir uma ajuda ali pra colocar toda a força, né, cara? É isso aí. É isso aí mesmo. Deixa eu... Acho que nosso tempo tá acabando, né? Eu ia dizer. Já até Aham, acabou. já acabou. É que a Já gente até- não gosta de falar quase. Vocês querem deixar alguma mensagem aí? Pra encerrar, pra acabar? Eu Pra ia ficar dizer, bonito. uma, mas eu falei, eu tenho que me controlar. Eu ia perguntar de novo, vai ao ar quando mesmo? Vou deixar uma mensagem. Mas, É bom, para casais. para casais. casais. Que os casais possam ter consciência do que eles fazem juntos também. Que pode impactar... Que pode impactar a vida de outros casais. Já pensou? Que responsabilidade que você tem com o dedinho? Bom, estamos falando do fio terra, responsabilidade com o dedo. Ai, meu Deus. Pode fazer essas piadas aqui? Vai. Esses dias até a gente tava jantando, um amigo nosso que tá treinando crossfit, falou, mano, mas me conta aí mais dos exercícios do crossfit, né? Porque eu sou da musculação e tal. Não, cara, por exemplo, tudo é baseado nos movimentos olímpicos, tipo fio terra. Eu falei, como é que é, irmão? Escapou? Eu falei, o que vocês estão treinando lá? Como é que é isso? Bom, eu não pude perder a piada aquele dia. Vou deixar o recado, então, o pessoal tá em casa. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito com os meus alunos, que é a seguinte: o problema não está naquilo que você ainda não sabe, mas no que você deixa de fazer com o que já aprendeu. Então, botem pra fazer, botem pra fuder com aquilo que vocês já sabem e usem ao máximo. Deem a força máxima e se precisar de ajuda de alguém, que tenha uma boa companheira do lado, que possa te apoiar no percurso da vida. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Arrasou. Cara, mensagem, eu penso que de repente o mais interessante para mim falar hoje é sobre as nossas experiências realmente, né? Para que o casal não desista do casamento na primeira dificuldade ou em algum momento da vida que venha, né, ter problemas financeiros ou com relacionamento em si. Mas que pense que realmente, se você optou por estar com aquela pessoa e existe um sentimento verdadeiro, que você lute.
E não desista por opiniões, ou porque você acha, ou porque você não acredita mais, né? Que vai dar certo. Uma coisa que, de repente, tá bem nítido, que só falta uma conversa ou um pouquinho mais de foco, de energia, de fazer dar certo. Fazer dar certo. Porque, como vocês falaram bem dito aqui no início, casamento não é uma instituição falida. Casamento é amor, é respeito, é compreensão. E eu acho que se você se dispõe a estar com essa pessoa, você tem que fazer valer a pena. Perfeito. É isso muito aí. obrigado pelo convite, Eu viu? que agradeço, cara. Bom revê-los. Gente, muito bom receber sempre vocês. bom. Muito obrigada. Então é isso. Valeu. É isso.